Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por televisão. É sempre um prazer te receber aqui para acompanhar nossas entrevistas, acompanhar nosso trabalho. E hoje eu estou muito feliz. Vou conversar com um ator brasileiro, que tem um trabalho aí bastante sólido em TV, teatro. Falo com Hernando Thiago. Hernando, muito prazer você ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigado. Imagina, Américo, eu que me sinto muito honrado de estar aqui com você, cara, prazer enorme, esse espaço que você abre para tantos atores, me sinto muito lisonjeado, assim, muito obrigado mesmo. A ideia é falar de dramaturgia, paixão comum. Vamos lá? Vambora, vambora. Então, vamos. Hernando, eu gosto de começar sempre pelo começo, mas antes do começo eu quero te fazer uma pergunta que é curiosidade pessoal. Teu nome artístico é teu nome de batismo? É só isso? Você chama só Hernando Thiago? Como é que é isso? Meu nome, na verdade, é Hernando Thiago Gonzalez, mas Gonzalez. eu usava, na verdade, eu usava Hernando Gonzalez, né? Porque nunca ninguém me chamou de Thiago, então eu sempre, quer dizer, me chamavam de Thiago na época do quartel, que eu servi exército, naquele período de exército obrigatório, só no quartel me Tá. chamavam de Thiago. Aliás, foram em dois momentos na vida só que eu usei Thiago no nome. Foi no exército e depois, durante algum tempo, eu fui segurança do metrô aqui em São Paulo, eu trabalhei como segurança do metrô, Hum, fiquei no metrô por volta de 4 anos, e no metrô também meu codinome era Tiago. E aí, é, quando eu comecei a trabalhar só como ator, né, depois que eu terminei a formação acadêmica, tudo, aí eu resolvi usar Hernando Tiago, é Hernando Gonzalez. Só que o Serafim Gonzalez, é, saudoso Serafim Gonzalez, grande ator, ele tem um filho, né, o Serafim já falecido, infelizmente, mas sim, ele tem um sim. filho chamado Fernando Gonzalez. E o Fernando, na época, estava início de carreira também, então muita gente perguntava para mim, pô, você que é o filho do Serafim, você que é o filho do Serafim. Então era tanta explicação que eu tinha que dar que eu não, apesar de ter um orgulho imenso também de ser filho do Serafim, além de ser filho do meu pai, mas eu peguei, acabei mudando, acabei usando Hernando Thiago, que achava que ficava mais compacto assim. Mas acabou dando certo também, né? Mas foi uma ideia meio infeliz, porque Hernando é um nome que eu tenho que explicar sempre. Já me chamaram de Edinardo, Ernesto. É tanto nome que confundem com Hernando, que era mais É, fácil ter virado Thiago Gonzalez mesmo e pronto, né? talvez. Mas aí, de qualquer maneira, eu perguntar de parentesco com o Serafim, de qualquer maneira, sempre pergunto, né? Sempre, sempre. Não, e seria um orgulho, assim, que apesar de... Meu pai foi ator também, né? Meu pai faleceu nos anos 80, Como faleceu chama, muito jovem. como chama teu pai? Meu pai chamava Armando Azari, Não mas fez ele tempo. falecido nos anos 80, ele faleceu em 86, ele faleceu, há Tá. muitos anos, né? Mas Meu pai era ator, chegou a fazer TV? TV não muito, fez algumas participações, e acho que ele fez uma novela chamada, não sei, lembra uma novela chamada Drácula, que foi uma novela que ia começar na TV Tupi, Sim. depois foi para E Bandeirantes. acabou na metade, e acabou não acabando, Isso. né? Eu acho que mas ele era um acadêmico, ele era professor na ECA, né, na Escola de Comunicação e Artes aqui de São Paulo, ele dava aula Ah, de interpretação na ECA, ah. e acho que daí também vem a paixão pelo teatro, né, Exatamente por aí que eu ia começar.
Quando foi que você teve contato? Acho que foi através do seu pai, né? E acho que foi um momento diferente quando você decidiu que seria teu caminho. E aí você Sim. fez, aí você que já contou que você estudou, conta um pouco, dá um resumo um pouco desse começo para mim. É uma coisa maluca, assim. Eu sou filho de pais separados, né? É, Meus pais se separaram nos anos 60, isso, né? Então, muito, pô, eu tenho quase 60 anos, eu tenho 58 anos, né? Meus pais se separaram nos anos 60. Então, aquele negócio do pai pegar o filho no final de semana e levar para algum lugar. Nós nos encontrávamos uma vez por semana. E como meu pai era um cara muito ligado à arte de uma forma geral, então ele levava eu e meus dois irmãos, nós íamos. Eu tenho cinco irmãos no momento, mas é. naquele momento nós éramos em três, né? E nós íamos para muito para museu, exposição de arte geral, shows tal. E, e aconteceu do meu pai me levou a assistir uma peça não, um musical. Eu assisti muita coisa. Tá. Eu era menor de idade, mas eu assisti. é, Comecei a assistir teatro a partir dos anos 67, que eu tenho uma memória muito viva de assistir peças infantis com ele. Nessa época ele era estudante da EAD, ele fazia Escola de Artes Dramáticas, né, na É. USP também. Então eu acompanhava ele nesses ensaios dele, tudo. E no início dos anos 70, eu acho que foi 73, não sei, agora acho que foi 72, eu não vou ter certeza. Aquele show da Elis Regina, Fascinação, Sim, Fausto Brilhante. Falso Brilhante. E eu assisti Falso Brilhante, foi o primeiro grande evento assim que eu assisti. Se não me engano, posso estar enganado, foi o show que dirigido pela Miriam Muniz. Isso, que era ela e o César Camargo Mariano só em cena. Tá, tá. Aí E aí pronto. eu, e aí eu sei que acho que foi 72 no Teatro Brigadeiro. E eu fiquei muito impactado com aquilo, né? Foi a primeira coisa de adulto que eu assisti. Eu tinha na época 9, 8 anos, sei lá. E aí Tá. fiquei muito impactado com aquilo tudo. E eu sempre acompanhei meu pai nos lugares. Então era uma oportunidade que eu tinha de ter um convívio grande com ele. E isso permaneceu durante minha adolescência, tudo. Aí vem essa paixão pela arte, né? De uma forma geral. Mas aí tem uma curiosidade. Você disse que você ia você e mais dois irmãos, Isso, acompanhando seu pai sempre. sim. Eles não migraram para a arte. Não, não, Então não. é uma coisa íntima mesmo. Cada um Mas eu acho que tem bastante a ver com o grande amor que eu tinha pelo meu pai, assim, né? A vontade de é, estar junto com ele. A minha irmã mais velha, ela é formada em balé clássico pelo Teatro Municipal, mas ela não continuou carreira como bailarina. tá, tá, Atualmente ela é personal trainer, mas assim, durante um período ela também foi bastante envolvida, mas com balé clássico, né? tá. É arte de E, todo jeito, né? e assim, aí quando eu virei adolescente, eu ia com meu pai, ajudava ele nas montagens, que ele era diretor também, né, de teatro amador. Então, eu ajudava ele nas montagens de peças de teatro, operava som para ele, ajudava a montar luz. Então, foi tendo uma paixão, mas não muito em ser ator, assim. Minha paixão mais era a parte técnica mesmo. Eu gostava muito dessa parte técnica. Ai, que barato. E aí, eu servi exército, né? No ano de 82, fiquei no exército 82 e 83. Aí eu já estava. Aí quando eu saí do quartel, entrei numa faculdade, né, faculdade de artes cênicas em Santo André, uma faculdade chamada Faculdades Integradas Teresa d'Ávila, que era uma faculdade de licenciatura e bacharelado em artes cênicas. É. E eu já fazia parte de alguns grupos de teatro amador na região do ABC. Sim, mas por que que você escolheu essa faculdade? Não, Ai, este curso. sim, porque foi assim. Eu fazia parte de um grupo de teatro amador, já era um grupo muito. Fazia parte, não, eu ajudava meu pai operando som e iluminação num grupo chamado Regina Passes, que é um grupo de São Bernardo do Ah, Campo, Rude Ramos, tá. muito ligado. E meu pai dava aula na escola na Metodista, em São Bernardo, Rude Ramos, né? E aí eu conheci pessoas que estudavam nessa faculdade. Aí eu acabei prestando esse vestibular de artes cênicas lá e É, cursei artes cênicas lá, mas era um curso também de bacharelado e licenciatura em artes cênicas. Então era um jeito de continuar trabalhando na área como professor ou eventualmente como ator, mas meu foco sempre foi mais é, como professor no início de carreira. Eu não tinha muita é, esperança de virar ator, hum, não era um grande sonho, não. Mas hum, aí, com teatro amador, eu comecei a subir em cena também, não só cuidar da luz, eu e um grande amigo chamado Mário de Castro. O Mário hoje é responsável por toda a parte técnica da EAD e da ECA, né, na USP, e eu era assistente dele, desse Mário, através de um professor. Aí já a carreira
pegando um rumo um pouco mais profissional. Nessa faculdade tinha um professor chamado Hamilton Saraiva, que ele dava aula também na EAD e na ECA, e ele era responsável por toda a equipe técnica da EAD. Ele cuidava de iluminação, sonoplastia e tal. Nós trabalhávamos com ele, o Mário se efetivou na EAD como técnico, e aí eu comecei a migrar gradualmente para os palcos, assim, trabalhar como ator. Foi se apaixonando pelo ofício de atuar e deixou a paixão pela técnica de lado? Pô, é que aí é quase. Os caminhos foram me levando. Não deixei a paixão de lado, não. Eu gosto Hum, muito ainda. Mas hum. não nunca. Mas desde os anos 90 não trabalhei mais como técnico. Aí foi ficando subindo no palco, você vai pegando paixão por isso, né? Mas eu sempre tive muitas profissões É, paralelas, né? a Eu gente vai falar fui. sobre isso. Eu tive muitas profissões paralelas, né? Pode falar. Pô, eu fui bancário, fui segurança do metrô, eu e o Mário trabalhamos um tempo como eletricistas, já trabalhei como pintor de parede, mais recentemente fui Uber, quer dizer, tudo que já Sério? dei aula, tudo que é possível eu já fiz na vida, E assim, te já reconheciam como Uber, como Não, com Uber foi um momento muito bacana, porque eu já tinha uma carreira, graças a Deus, assim, extensa, né, em TV, e hum, tinha terminado de fazer uma novela chamada Chiquititas no SBT, que foi uma novela de grande êxito, né, no SBT, e eu trabalhei nesse período um pouco, foi pós-separação e pré-pandemia, assim, foi hum, de 2017, 2018, 2019, eu trabalhei como Uber, e aí muita gente reconhecia, tal, e foi bacana, foi que legal, uma profissão legal. legal, você tem contato com gente, conversa muito, tirando o lado perigoso da profissão, né, que realmente é muito perigoso, mas a coisa de você conhecer gente, estar dentro de... E foi um período da minha vida que ainda está, e o pós-pandemia também é muito difícil agora, né, porque Sim, sim. é um momento que as coisas ainda não retomaram com uma força total, então, às vezes, atores, a gente tem que correr para todos os lados que são possíveis, né? E tá Sim. tudo certo também, é normal, acho que nós Agora, brasileiros acostumamos com isso. agora diz uma coisa para mim, Nando. Mesmo assim, tendo essas profissões paralelas, você nunca pensou em desistir. Era sempre alguma coisa paralelo mesmo. Ah, sempre, sempre. Não, as profissões mais fixas mesmo, assim, como segurança do metrô, bancário, isso foi bem no início da carreira. Eu trabalhei Hum, durante 10 anos em outras profissões, mas junto com o teatro, tá. né? Aí, a partir de 96, eu assinei meu primeiro contrato com o SBT, mas já tinha feito participações, já tinha feito um seriado com direção do Atílio Ricó no ano de 94, mas a partir de 96, eu assinei meu primeiro contrato com o SBT. Aí eu passei a trabalhar exclusivamente como ator e Tá. eventualmente como professor, mas exclusivamente como ator. Professor E de atores. dando aula de artes cênicas e cheguei a dar aula de artes em geral em colégios, né? Que como tenho licenciatura, então eu posso dar aula de artes plásticas, artes cênicas. Tá, tá. Então eu cheguei a dar aula durante um período, mas isso mais nos anos 90. Então, mas em desistir de ser ator, nunca. Não, A partir do momento que você começou lá a se apaixonar pelo palco, essas coisas, você buscava uma atividade paralela para garantir, né? sim, sim, sim. Mas sempre investindo na carreira de ator. Sempre, sempre. É que eu acredito mesmo que a carreira de ator é um ofício. Eu acho Hum, que é um ofício, mais do que uma carreira, ela é um ofício, ela está dentro de você. É uma tá. paixão, como é uma paixão o, o sapateiro que aprendeu esse ofício, né, com mestres, com outras pessoas, apesar de eu ter uma formação acadêmica, mas eu sempre falo que eu devo muito mais aos professores que me deram aula do que a faculdade mesmo em si. Eu construí minha carreira contracenando com atores mais experientes e mais talentosos do que eu, né? É isso, é importante dizer, porque a próxima pergunta que eu te fazer é a seguinte: você é de 1963, é isso? Isso, Então você cresceu, você foi criança e adolescente numa época da explosão da televisão. sim. Você era público de TV? Muito, só até hoje. Eu amo TV. E você tinha ídolos nas Pô, artes, nas tem um artes. monte, Me tenho fale vários. alguns. Nossa Senhora, alguns eu consegui realizações, assim, pô, eu lembro, contracenei com Irene Ravache, contracenei com Jussara Freire, é, contracenei com Joana Fon, tive a honra de trabalhar com Henrique Martins, que era um cara que eu admiro, falecido já, mas que eu admirei demais e admiro muito, devo minha vida a Henrique Martins, devo minha vida profissional na TV ao Henrique Martins. Trabalhei com Angelina Muniz, que é uma pessoa que eu admiro demais, Jaime Periar.
Então, o Jaime, que eu, pô, era, quando eu estava com 18 anos, o Jaime já era famoso, né? Já fazia coisas muito importantes na TV. E ele é um Então, pouquinho a coisa mais velha que você, né? mas ele tem uma carreira bastante sólida, além de ter uma carreira muito sólida em teatro, Jaime tem uma carreira muito sólida em TV. Então, é um ator que eu sempre admirei, uma postura ética sempre muito forte, assim. E trabalhei com o Serafim, cara, e você vê Serafim Gonzalez, tive a honra de trabalhar com o Serafim, que eu conhecia Serafim da primeira versão de conhecia como espectador, né, da primeira Hum, versão de Mulheres de Areia. Então, tive a honra de contracenar com o Serafim Gonzalez, Altair Lima, que eu Paraná. assisti ao Altair Lima, como conheci o Altair Lima quando ele produzia algumas peças de teatro. Meu pai era amigo do Altair Lima no início dos anos 70 e depois eu contracenei com o Altair Lima. Então, assim, eu tive a honra e tenho até hoje, né, de trabalhar com muitas pessoas que eu admiro muito. Então, é isso que eu queria saber, né? Você falou um pouco já, professor, mas qual é a sensação de repente, se tornar colega de quem você admirava? A primeira, assim, você lembra de quem foi a primeira pessoa que você admirava na TV, que você foi contracenar? Eu lembro, foi uma novela. Porque, assim, claro que em teatro trabalhei com Jacques Lagoa, pessoas que eu admirava aqui como atores de teatro. Mas teatro te leva a uma intimidade maior, que você começa o ensaio, então você tem um convívio maior. É, Agora, primeiras, quer dizer, sempre com medo também, assim, mas é, eu fiz um trabalho aqui em São Paulo chamado Irmã Catarina, que é. foi um seriado, uma minissérie dirigida pelo Atílio Ricó, com Miriam Rios, Arlete Montenegro e muitas pessoas assim, um pouco da velha guarda da TV já naquele momento. E eu lembro a hora que eu cheguei lá naquele meio e estava tanta gente importante assim, eu peguei e falei, gente, o que que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, quando eu conheci a Arlete Montenegro pessoalmente, que é uma atriz gloriosa, que até hoje é uma grande dubladora, né, e aí encontrei com a Arlete. Depois eu fui fazer uma novela no SBT também chamada Razão de Viver, que foi minha primeira novela, assim, contratado pela emissora. Você lembra o nome do personagem? Eu fazia, puxa vida, não lembro, não lembro, não vou lembrar agora. Rafael Novaes. Rafael, isso mesmo, Rafael. Eu fazia sobrinho da Irene Ravache. É, Então você imagina, aí eu peguei e fui contracenar, assim, eu lembro a primeira cena que eu entrei. E não teve uma preparação muito grande. Nós tivemos algumas reuniões de apresentação de elenco, mas não teve uma preparação assim efetiva. Minha primeira cena era com Irene Ravache e Joana Fon. Eu achei que eu fosse morrer ali, que eu falei, gente, Deus do o céu. que acontece? A coração vem na boca, a boca seca. Pô, e aí você vê que você não sabe nada, o tom de voz é outro, é tudo outra coisa, TV é outra técnica para fazer, né? Eu falava, gente, o que que essa gente fala tão baixo, cara? Porque é uma coisa mais intimista, né? E eu tava todo errado ali, cara. Eu falei, acho que. E aí a direção era do Newton Travesso, grande Newton Travesso, e foi uma oportunidade. E você sabe que, assim, só fazendo jus, assim, né? A Angelina Muniz era contratada do SBT, eu fazia uma peça de teatro com Angelina Muniz e Adriano Reis, grande ator Adriano Reis também, Saudoso Adriano Reis. saudoso Adriano Reis. E aí a Angelina Muniz me apresentou para o Fernando Rancoleta, do SBT. Aí eu fiz algumas participações numa novela chamada Sangue do Meu Sangue, que a Angelina trabalhava nessa novela. E aí eu fui fazer uma participação muito pequena, graças a Angelina Muniz, que eu já conhecia o Fernando, mas eu fazia sempre pequenos pontas assim mesmo, eu fazia a figuração. E aí o Fernando me deu uma cena lá, que era uma cena de inesquecível, assim, era uma cena de jogo de cartas, era uma jogo de pôquer, né, nessa novela, e eu fiz a cena. E aí fui, assim, não maltratado, mas assim, estava lá no meio da figuração, e aí ninguém me chamava, eu fiquei junto com a figuração. Aí veio uma pessoa muito brava, assim, falou: pô, quem é que faz o jogador de pôquer número 2 tal? Eu falei: eu faço. Pô, por que você não falou que você é o jogador de pôquer? Eu falei: não, mas eu falei, você mandou ficar aqui sentado, pô, tô aqui sentado esperando. E aí a cena já estava pronta, eu tinha que entrar em cena rápido. Aí colocaram o figurino de época, tal, eu entrei em cena. E aí começa aquelas coincidências da vida e acasos do destino, mão de Deus, sei lá. Foi a primeira vez que eu fui dirigido pelo Henrique Martins. E eram 4 cenas. E aí, quando terminou a cena, aí o Henrique me chamou de lado, O né? Madre Henrique era bravo, né? Bravo, bravo. É. Aí o Henrique falou assim para mim: o que que você está fazendo aqui?
Aí eu falei, pô, desculpa, seu Henrique, é que eu fui chamado aqui, né, para fazer a participação. Ele falou, não, o que que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vim fazer o personagem aí. Ele falou, mas você é ator? Eu falei, sou ator, sou ator. Ele falou, ah, tá bom, faz aí outra cena. Aí eu fiz a outra cena, falei, cara, detestou, né? Minha carreira encerrou aqui. Juro, Américo, eu tô na porta do SBT, o SBT era na Avenida Sumaré, era no Sumaré, não na Avenida Sumaré, mas era lá no Sumaré, Não, Afonso Bovero. a Taliba Leonel. A Taliba Leonel, não, a Taliba Leonel é Zona Norte. Ah, Era no Sumaré aqui, ah, acho que era onde que era a Tupi antigamente? isso, perto da Tupi, lá, mas no Sumaré, onde Tá, tá. agora tem MTV, sei Tá, lá, tá, era tá. ali na região. Aí eu tô saindo e devolvendo o meu crachá, né, de visitante e tal, não sei o quê. Aí o Henrique, encontrei com ele na catraca, cara, juro por tudo que é Hum, sagrado. Ele falou assim para mim: Você já vai embora? Eu falei: Já vou embora. Ele falou: Então, vem aqui, antes de ir embora, quero falar com você. Eu falei: Caraca, tô ferrado, vai acabar comigo. Aí ele subiu, me levou até a sala do Newton Travesso, juro por Deus, me apresentou para o Newton Travesso, falou: Olha, eu quero que ele faça a próxima novela aí, a gente está procurando um ator para fazer o amigo aí do Marco Rica. hum. Vamos colocar ele aí no papel para fazer a novela. Qual E novela que aí, era? Razão de Viver. Hoje você rendeu. Consegui colocar o serviço todo em ordem. Agora você já pegou o jeito. Tá falando sério ou tá falando só pra me agradar? É a minha opinião sincera. Rafael, o que você tem? Por quê? Você tá aborrecido comigo. E por que estaria? Se você me disser muito sério. Estou aborrecido com o problema. Só você tem que ter questão de deixar bem claro que nós somos apenas amigos. Mas é difícil. Está sendo bastante difícil. Então, às vezes, tá com a cara. Rafael, não quero te magoar, viu? Razão de Viver. Que era um remake de Meus Filhos, Minha Vida. Tá. Mas essa participação foi onde, então? Foi em Sangue do Meu Sangue, Tá, que entendi. foi uma novela anterior. E aí eu fui Ah, contratado para fazer essa novela, eu não acreditava. E eu tenho que agradecer a muitas pessoas, né? A Angelina, que me levou até lá, Fernando Rancoleta, que me deu a primeira oportunidade para fazer uma cena com fala, e Henrique Martins, né? E aí, e aí foi muito bom, né? hum, Que aí, pô, eu não sabia nada de TV, né? Não que eu saiba muito hoje, mas a hum, prática vai te ensinando um pouco mais, né? hum. Mas eu não sabia absolutamente nada. Aí eu fui gravar a primeira cena, Américo, a hora que termina, assim, uma sequência de cenas, né? Que aí era com Irene Ravache, Joana Fon, é, pô, era início de carreira também da Ana Paula Arósio, mas a Ana Paula muito menina, ela tinha menos de 18 anos, acho que tinha 18 anos, início de Tá. carreira dela, e eu fazia muitas cenas com a Ana Paula Arósio, que eu era apaixonado pela Ana Paula Arósio, né, na novela e tal, e aí terminou as cenas e foi a primeira vez que eu reencontrei com o Henrique, fora os momentos de apresentação de elenco, essa coisa toda, mas aí eu Tá. tive a oportunidade de falar com ele. Aí eu cheguei para o Henrique e falei assim, puxa, seu Henrique, queria muito agradecer, depois que gravei as cenas, né, Hum, as primeiras cenas, acho que era uma sequência de 12, 14 cenas, hum. falei, nossa, seu Henrique, queria muito agradecer o senhor pela oportunidade que você está me dando e tal. Ele olhou bem para mim e falou assim, se você soubesse que eu estou arrependido... Aí, aí eu falei, gente, acabou aqui, né? Falei, é a primeira e última novela. Mas ele tinha um humor bastante afiado, talvez uma dose de sinceridade grande, porque provavelmente ele estava arrependido mesmo, porque eu não dominava aquela profissão naquele momento, né? Mas eu tenho um orgulho muito grande, assim, que eu tenho meu currículo recheado de novelas com o Henrique Martins, assim, foi o diretor que mais me dirigiu em teledramaturgia, então eu Eu tenho um orgulho acho, muito grande disso. eu acho que do Cadolino ele foi mais irônico do que ácido. Eu acho, mas depois ele me chamou de lado, me ensinou muita coisa, Ah, entendeu? Realmente me colocou no prumo ali. Então eu devo muito a Henrique Martins. agora, você falou assim que você estranhou que a Joana Fon, a Irene Ravache falavam baixinho, porque você teve uma formação teatral. Sim, Teatral é tudo grande, sim. teatro é tudo grande, você tem que projetar a voz, televisão é tudo menos.
Quanto tempo você levou para entender e se adaptar à linguagem? Mas, Américo, assim, sendo bastante sincero mesmo, que, Hum, graças a Deus, é uma característica muito grande de mim, assim. hum, Eu não sou um ator de muito talento. Eu hum, sou um ator com muita vocação. uhum. Então, assim, eu sou um ator que, entre aspas, né, eu consigo meus trabalhos por vocação, por desejo mesmo. Então, realmente, no início da carreira, apesar de ter uma formação sólida acadêmica, Só me define, então, no teu conceito, a diferença entre vocação e talento. eu acho que talento, vamos supor um jogador de futebol. Hum, Ele nasce muito talentoso, ele sabe domínio de bola, ele sabe a hora que ele tem que lançar, ele corre bem, ele é um cara de muito talento, ele tem uma versatilidade e uma naturalidade para exercer aquela profissão. é. Quando você alia isso na parte de atletismo, com preparo físico, com dedicação, com empenho, é a diferença de, na minha opinião, né? Temos grandes jogadores brasileiros, mas que não foram grandes atletas. Eram grandes jogadores, mas não grandes atletas. Eles tinham talento. Sócrates. Sócrates é um excepcional talento, mas infelizmente, como ele fazia medicina, talvez ele não tinha tempo para ter uma dedicação para o preparo físico. Aí teve aliado alguma dependência com Química. álcool e prejudicou um pouco a carreira dele. Então, assim, aí você vê exemplo de Cristiano Ronaldo agora, que é um cara que sempre jogou bem, mas ele tem um afinco tão grande no preparo físico que talvez as deficiências técnicas ele supera com o empenho que ele tem naquilo. Tá. Eu, como ator, eu não era um cara que chegava em cena e me sentia à vontade. Sabe assim, você entra num lugar e fala, pô, aqui é minha casa, estou à vontade. Mas eu queria muito aprender aquilo. Então, eu prestava muita atenção nas pessoas que têm mais conhecimento do que eu. Então, assim, o tempo foi a minha dedicação de estudar, de prestar atenção, de ter curiosidade, de entender tecnicamente meu posicionamento em cena. Isso foi me ajudando a ter uma qualidade de trabalho melhor. E principalmente contracenando com pessoas mais experientes e mais talentosas do que eu mesmo, né? Então, aí Hum. você vai absorvendo esse conhecimento, escutando os conselhos que te dão. Então, poxa, eu trabalhei muito com Jacques Lagoa. Jacques Lagoa é um cara que me ajudou muito em teatro. Fui dirigido por ele também em TV. Então aprendi muito com o Jacques. Então assim são duas pessoas importantes. O Jacques Lagoa em teatro para mim ele me ajudou demais e Henrique Martins em TV. Então são dois nomes assim muito importantes para mim. Né, que Jacques Lagoa me levou para fazer uma peça com Angelina Muniz e Adriano Reis. Eu não tinha uma carreira muito sólida. Ele me colocou num elenco que era Grace Janoucas, Adriano Reis e Angelina Muniz estrelando a peça e produzindo a peça. Então, eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito, assim. E era um pouco pela minha dedicação mesmo, pela vontade de aprender. Então, eu não estou me diminuindo quando eu falo da coisa do talento, né? Mas eu não era um Tá, ator nato. Sabe aquela coisa, tá, Américo, que você tá. fala assim, sou um ator nato? Eu não sou um ator nato. Eu tenho uma vocação muito grande para ser. Eu gosto do meio, eu gosto do trabalho, eu gosto do ofício. Então, eu gosto de estar lá trabalhando, sabe? Tá, tá. E aí pô, você vê esse trabalho que eu fiz com o Jaime Periar. Cara, o Jaime Periar é um grande ator. O Jaime Muito Periar bom ator. depende, ele tem um poder, um domínio de interpretação em cena, ele é de uma sinceridade, de uma verdade cênica, que é uma coisa absurda em teledramaturgia. Então, eu e todo o elenco lá, que a gente tinha um núcleo, que nós fazíamos parte desse núcleo junto com Jaime Periar, todos nós aprendemos muito com ele, com o domínio de voz, com essa coisa toda. Amor e Revolução foi aquela novela que a Gabriela Alves fez também? Isso, a Gabriela Alves também fez. Gabriela Alves trabalhou comigo em teatro também. Não, e gente boa, e era um elenco grande também, tinha muitos atores, assim, um elenco bastante grande. Reinaldo Gonzaga, Reinaldo Gonzaga, sensacional, Reinaldo meu Gonzaga. amigo Reinaldo Não, não, Gonzaga. e aí preciso falar do Reinaldo Gonzaga também. Quando eu imaginei que eu ia trabalhar com o Reinaldo Gonzaga? Tipo, acompanhei a carreira do pai dele desde sempre e a carreira dele desde Saia. sempre. Aí, de repente, eu tô com aquela voz do lado lá, falando, cara, não vou abrir mais minha boca, porque pô, só esse cara quer ter voz, mais ninguém. Voz e talento, né? Então você fala, É, meu. e ele é Então, gente assim, boa demais. muito! Então, só essas coisas assim na tua vida que. E até hoje, assim, é verdade, Américo, assim, pô, você encontra com pessoas, você fala, caraca, o que que eu tô fazendo aqui, né? Que você vai. Então, ele não, mas sabe o que eu quero falar? Olha só as pessoas que você falou até agora. Tudo gente consagrada. Eu quero que você me fale como foi o acolhimento. Como é que você se sentiu? Você se sentiu acolhido? Você se sentiu
Como é que fala, né? Essa coisa do acolhimento? Acho que, assim, sempre muito, muito bem acolhido, sempre, sempre, sempre. Pô, Irene Ravache, de uma gentileza, Joana Fon, Jussara Freire. Eu fiz depois uma novela com a Jussara chamada Estrela de Fogo. Solta ele, Gilberto! Ele quem? Escuta, o Pedro Boio, onde está esse menino? Não sei, ele... Seu Humberto, por favor. Ele deve ter ido pra faculdade fazer... Peraí, não é Pedro Boi, nada. Que gritaria é essa aí, não, cara? Camilo, espera um pouco. Camilo, onde é que está o Pedro? Eu não sei. Sei lá, o professor falou que foi pra faculdade. Não sei também. Não sei. Espera um pouco. Aqui tem uma carta. Deixa eu dar uma olhada. E a carta é pra mim, hein? Meu caro Nuno, eu fui para o Rio de Janeiro... Espera um pouco, Gilberto. Deixa eu ler a carta. Eu fui para o Rio de Janeiro enfrentar o meu pai. Minhas chances na faculdade se esgotaram. Minha paciência também. Não tinha por que continuar. Eu sei que você vai saber me entender. Deixei uma outra carta dentro do envelope para você entregar para a Ritinha. Onde está? Dê um abraço para todos. Espera um pouco. Dê um abraço para todos. Pedro Rei, espera aí. Deixa eu ver. Humberto. Espera um pouco. Essa aqui. Seu Humberto. Eu vou matar ele. Essa carta é para a Ritinha. Seu Humberto. Essa carta é para a Ritinha. Caramba. Pedro Rei deve ter aprontado uma forte para cima do seu Humberto, hein? Eu sempre tive, mas o melhor acolhimento possível, assim. As pessoas, de uma maneira geral, eu de verdade nunca tive problema com nenhum ator, com nenhuma atriz, de maneira alguma. É um meio muito generoso, assim, é um meio muito generoso. Eu sempre fui muito bem acolhido. Eu posso falar da minha experiência aqui em São Paulo, né, América? Eu nunca trabalhei, eu só trabalhei no Rio com peças de... E aí não posso esquecer nunca, né? Trabalhei com Paulo Goulart e Nissete Bruno em teatro, sabe assim? Eu fiz uma peça com a família inteira, né? Com Bárbara Bruno, com Paulinho Goulart, com a Vanessa Goulart. Então eu fiz uma peça chamada Sábado... Só a Beth, não. A Beth não, com a Beth eu não trabalhei. Eu fiz uma peça que era a família toda, menos a Beth Goulart, chamada Sábado, Domingo e Segunda. É um texto italiano. Filippo, esqueci o nome do autor, me perdoem. Mas aí era a produção da Nissete Bruno Produções, né? E nós estreamos em São Paulo e fomos para o Rio. Nissete Bruno é um absurdo, Paulo Goulart é um absurdo. Fora que o casal era simpático, era Não, iluminado, um absurdo, né? Um absurdo. Todos os sábados... A Nissete, desculpa te interromper, foi a primeira pessoa nessa série de trabalhos que eu entrevistei. E ela falou assim para mim, Américo, vai dar certo porque eu sou pé quente. Você sabe o que eu estou falando da Nissete, né? Da generosidade dela. Você sabe o que eu estou falando? Ela tem a luz. Não, era uma coisa incrível. Era uma coisa assim, a Nissete, óbvio, ela e Paulo Goulart, grandes atores e protagonistas, né, da montagem. Eu fazia um dos filhos do casal, né, da Nissete e do Paulo Goulart. E a Nissete, ela ficava todos os espetáculos. Além dela estar em cena há muito tempo, ela saía de cena, ela ficava assistindo todas as cenas. Ela ajeitava o nó da gravata do elenco masculino todo, ajeitava a roupa, o figurino das mulheres, um carinho, aquela coisa de teatro, de produtora mesmo. Todos os sábados ela oferecia para a gente um jantar preparado por ela no apartamento dela no Rio de Janeiro. Então, assim, que era uma coisa para o grupo ficar unido, para a gente conversar. E era um elenco eram 14 atores. Então, um elenco muito grande, né? E Renato Consorte no elenco, cara. Eu trabalhei com Renato Consorte. Então, tem assim, histórico de pesquisa. Eu vou lembrando os nomes agora, né? Porque, graças a Deus, são tantos nomes, né? Então, você vai lembrando. Renato é uma figuraça. Então, pô, ficava andando com o Renato Consorte lá no aterro do Flamengo para fazer exercício, ele me contando todas as histórias da vida dele como ator, da vida pessoal. Então, é uma coisa muito rica, né, de você absorver a história dessas pessoas, né? Histórias sólidas, assim, né? E eu sempre fui extremamente bem recebido. Extremamente bem recebido. E você já não é um ator novo. Você já já é um ator veterano. Sim. Duas perguntas que eu quero te fazer. Ter sido bem recebido, ter sido bem acolhido, te ensinou a acolher bem o jovem ator? E você já percebeu em algum momento, Hernando, puxa vida, vou trabalhar. Aquela sensação que você teve com a Irene, com a Joana,
Poxa, Fernando, eu te acompanho faz muitos anos. Já aconteceu isso com você? É bacana, né, Como é que velho? é estar do outro lado? Porque assim, eu voltei a dar aula agora, eu dou aula de interpretação numa escola aqui em São Paulo de dublagem, chamada Universidade da Dublagem. Então, eu dou aula de interpretação nessa escola, que é de uma pessoa extraordinária, chamada Flora Bezerra, que é mãe do Ulisses Bezerra, do Wellington, é, do Wendel Bezerra, que são grandes dubladores, né? Ulisses, Wendel, é, mãe da Úrsula Bezerra, que são grandes dubladores, né? E eu dou aula nessa escola, dou aula de interpretação aos sábados nessa escola. Então, vem muitos alunos que me conhecem de teledramaturgia, né? Hum, Então é bacana você poder dividir, e é bacana você ver o crescimento deles e saber que em breve você vai estar contracenando, espero, né? sim, Espero eu, não eles, espero eu ter a oportunidade de poder contracenar com eles, né? De estar em cena. sim. Cara, assim, de verdade, Américo, eu gosto muito quando me reconhecem, quando vêm falar comigo. Cara, hoje eu estava no metrô, eu atualmente eu estou trabalhando com teatro empresarial, né? Que é treinamento de funcionários, tal. E aí eu estou ensaiando um espetáculo, que a gente... Espetáculo não, são apresentações que você faz, mas é uma montagem, né? Nós vamos Tá. fazer uma apresentação agora para uma empresa, então é texto, você ensaia, Você você... dirige? Não, trabalho como ator. Trabalho Ah, como ator. Eu faço como ator. É uma companhia chamada Primeiro Ato, da Vânia Caiaba. Então, eu trabalho nessa companhia agora. Ela tem os diretores, quem faz a direção é o Wagner Maciel, a direção é do Wagner Maciel. tá. Então, a gente monta esse espetáculo especificamente sobre um tema para uma determinada empresa. Você vai apresentar uma, às vezes 4 vezes no máximo, e termina a produção. Às vezes uma vez só, você ensaia durante 20 dias, apresenta uma vez e acaba. Então, assim, e aí eu estava num deslocamento, né, que a gente ensaia num teatro chamado Teatro do Topo, que fica aqui em Santana, um teatrinho lindo, super bacana. E eu estava voltando de lá no metrô e eventualmente as pessoas te reconhecem, né? E, cara, eu fico muito feliz. Eu não consigo entender que aí alguns atores não gostam, né, Hum, desse Cara, eu assim, eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente tem uma... E como eu, né, me sinto íntimo de alguns atores que eu não conheço, porque eles estão dentro da minha casa o tempo todo, eu acompanho há tantos anos. Então, quando eu tenho oportunidade... E aí eu acho que a minha função como ator é realmente exercida. Quando eu tenho a condição de encontrar com alguém que me reconhece, que vem desejar tanto carinho, independente de me conhecer. Então, eu escuto coisas tão boas de pessoas dizendo: não, já já você vai voltar, você vai ser chamado, você vai trabalhar. Só o fato de você poder trocar um afeto, e quem escolhe trabalhar para público, tanto faz, qualquer função, desde ser um atendente, ser Uber, que eu já fui, e eventualmente posso voltar a ser, você trabalha com público, você tem que gostar de gente, né? É a sim, primeira coisa. sim, E tem sim. que entender a magia que isso pode exercer na cabeça de algumas pessoas, E né? tem que também perceber que quando você se torna uma pessoa, quando você deixa de ser anônimo, você vai ser ou mais ou menos assediado, mas vai ser assediado, né? Vai ser, e graças a Deus, né? Porque é o que a É, gente curte, né? O que você fala, poxa, que bacana, o meu reconhecimento vem daí. E principalmente essa novela mais recente que eu fiz, Chiquititas, que é uma novela, basicamente ela está no ar há 10 anos, porque ela está na Netflix, está no YouTube, o SBT reprisa muitas vezes, então dá a sensação que eu estou sempre no ar com essa novela. Então, vem crianças de... você fez a Pasquim, Nelson Freitas, com esse pessoal todo? Não, essa aí foi a primeira versão. Eu fiz a primeira versão também. A Ah, primeira, o Nelson Pasquim, eles o fizeram... Marcos Pasquim. Marcos Pasquim e o E o Nelson Nelson Freitas, Freitas, né? eles fizeram, desculpa, eles fizeram a primeira versão, que foi gravada na Argentina, né? Foi as Chiquititas a Sim, primeira sim, sim. versão. Está falando da segunda versão. Eu tô falando, eu fiz uma participação na primeira versão, fiquei lá 6 meses. Tá. Na última sequência, né, de Chiquititas, que lá foram acho que 5, 6 temporadas, lá era por temporada. Eu fiz a última temporada, mas eu fiz a novela inteira de Chiquititas agora na segunda versão, que foi gravada Tá. agora em 2014, 2015. Tá. Eu fiz a segunda versão. Você Então, era quem lá? eu fazia o Cícero, que na verdade era o pai da Tati e da Vivi. São duas Cícero, personagens bastante importantes na novela. Cícero Então, Gomes barra Homem Triste. Que Homem isso, Triste? isso, isso. Aí eu fiquei, mas eu sou mais conhecido como o pai da Tati e da Vivi. Todo mundo que vem falar comigo fala: você é o pai da Tati e da Vivi e tal. Tá. Então, e é uma novela, Américo, que está no ar, cara, sem brincadeira. Acho que ela estreou em 2014, 2013. Ela está no ar desde então, cara. Tem uns 9 anos que ela está no ar. Porque além do SBT reprisar,
ela foi líder de audiência na Netflix, né, dos programas infantis mais vistos, continua em YouTube, Netflix. Então, vem criança comigo de 5 anos, 6 anos tirar foto, como vem adulto já de 22 anos que também assistiu essa primeira versão. É isso que é interessante. Como a gente falou, você já tem uma carreira, se considerar, pelo que eu tenho aqui, tá? A primeira novela foi em 1996, certo? Isso. 26 anos. Isso. 26 anos, o teu público se renova. Mas todo ator, com carreira extensa, tem 2 ou 3 personagens pelo qual são lembrados. Você diria que é o Cícero? Eu acho que é sempre o mais recente mesmo, né, Américo? No meu caso, tem alguns que são marcantes, né? não, o Cícero é muito marcante porque pega esse público infantil. É muito marcante. Mas mas por exemplo, em Amor e Revolução, eu fiz um personagem chamado Fritz, que era um torturador da ditadura militar. E para mim foi um personagem muito marcante, porque era um vilão com muitas características psicológicas, tá? Então foi muito marcante. Eu participei de uma novela que está reprisando agora, também no SBT, chamada Maria Esperança. Entendi mal? Ou você está me fazendo uma ameaça? Exatamente, senhora. Uma ameaça. Uma ameaça que eu espero não precisar cumprir. Isso é um absurdo. Eu não admito que você... Não me venha com valentia, porque eu não estou preocupado com isso. E também não adianta fazer uma cena saindo da sala, porque quem vai sair daqui sou eu. Agora eu vou deixar uma coisa bem clara, dona Movina. A senhora vai se arrepender muito por ter me tratado assim. Ameaças de empregados nunca me assustaram. Tem sempre uma primeira vez. Não se esqueça. Eu fazia o Aurélio, que era um mordomo, que também foi muito marcante, porque era assim, eu não saberia te dizer para mim qual foi o mais marcante, assim, porque Mas que você acha que para o público? Para o público, sem dúvida, Chiquititas. O Cícero? Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Porque acho que tem essa coisa que a família toda assistiu, desde criança, e os pais acompanhavam. A audiência foi... Eu só trabalhei em São Paulo, né? Então chegava a dar uma audiência de 18, 19 pontos, Nunca 20. foi chamado para Não. na Globo, nem na Record? Não. Você fez Record? Fiz Record. Trabalhei muito na Record. Estrela de Fogo é Record, não é isso? É Record. Louca Paixão? Louca Paixão, Record. Mas é São Paulo. Quando eles estavam em São Paulo ainda. Todo São Paulo. E Estrela de Fogo e Louca Paixão era uma produção independente da JPO, do José Paulo Vallone. Você lembra o nome dos personagens? Puxa, eu fazia o Daniel. Onde? Oi? Daniel onde? Daniel na Louca Paixão. Ô mãe, será que não tem nada gostoso para a senhora servir para o Thiago fazer uma boquinha, não? Não tenho. Por incrível que pareça, eu não coloquei hoje a barriga no fogão. E não tenho nada escondido também de gostoso, não, viu? Não se preocupe, dona Joana. Eu tava pensando em dar um pulinho lá no Empório do Capo. O Daniel podia aproveitar e jantar comigo, né? Tá. Jantar não, porque eu já jantei, mas eu vou lá e belisco qualquer coisa. Isso, vão. E da próxima vez eu faço uma sobremesa mais gostosa. Depois você me conta que você gosta. Com certeza. Tá bom? Agora você me chega e cedo de casa, né? Ô, dona Joana, hoje é sábado, eu não tenho mais 10 anos de idade, né? Tchau, dona Joana. Tchau. Obrigado, dona. E no Estrela de Fogo? Não lembro, cara. Camilo, isso. Então, o Camilo foi um personagem para mim muito importante, porque também foi o primeiro meio vilão assim que eu fiz. O Camilo foi muito importante para mim. E foi uma oportunidade gigante do Zé Paulo Vallone, da Jorge Vallone, que são da JPO, né? Uma produtora que, graças a Deus, existe até hoje. Conheço. E eu trabalhei muito com eles, com direção do Jacques Lagoa, com direção do Fernando Leal, do Rodolfo Silotti, de pessoas muito importantes assim. Sim. Então tive muitas oportunidades assim, e tenho tido assim ao longo da carreira muitas oportunidades. Claro que como ator você tem momentos que você está empregado, tem momentos que está desempregado, mas é o normal na nossa carreira, né? Mas você pede, por exemplo, você nunca fez a Record, que agora está com um núcleo de dramaturgia forte, novela bíblica, que são histórias interessantes, né?
Sim, sim. Primeira coisa, você manda currículo para lá, você pede emprego, você tem pudor de pedir emprego? Não tenho nenhum. Inclusive, assim, na Record eu conheço as pessoas. O problema do Rio de Janeiro não é problema, que é o normal, Américo, é o normal. Na faixa de idade que eu estou com 58 anos. Os diretores do Rio de Janeiro, eles não me conhecem. Eles não conhecem meu trabalho. Então, e eu acho mesmo que, a partir de uma determinada idade, o trabalho do ator é quase um cargo de confiança, sabe assim? É um cargo de confiança. Então, existem atores no Rio de Janeiro que vão solucionar esses personagens mais velhos, que eles diminuem também, né? Não tem jeito. Os personagens mais maduros, eles ficam mais escassos, né? Então, quando eu tinha, sei lá, 40 anos, eu podia fazer o amigo, o médico, não sei o que e tal. A partir de uma determinada idade, os personagens vão diminuindo. Infelizmente, mas é o normal de dramaturgia isso. E você tem muitos atores nessa faixa etária. Mas também não pode negar que são esses veteranos que seguram as tramas. Sim, óbvio. Isso é verdade. Você viu que o Osmar Prado fez agora Nossa Senhora. Em Pantanal? O que é aquilo? E mesmo Marcos Palmeira, que já é um ator que a gente pode considerar veterano, né? Você vê o trabalho de Marcos Palmeira, você fala, gente... Dira Paz, que aquilo, a atriz que já é muito conhecida aqui em São Paulo, a Teixeira, que já é tão conhecida... Isabel Teixeira, que já é tão respeitada aqui como atriz de teatro, mas que é jovem ainda, não tem nem 50 anos, tem 44 anos, acho 45, mas você vê a bagagem, né, que ela traz, né, de sentimento, de paixão. Mas eu acho que especificamente no meu caso, Américo, assim, eu não conheço, os diretores do Rio não conhecem meu trabalho. Então você está restrito ao SBT. Eu fiquei muito restrito, mas aí foi um erro um pouco da condução da minha carreira. Não é culpa de ninguém, foi um erro meu. Como eu gosto muito de trabalhar no SBT e sempre trabalhei lá, eu sempre direcionei a minha atenção muito para o SBT. E para a Record quando era em São Paulo. Então, eu fiz muita coisa na Record também. Mas aí é um erro quase de condução de carreira. Eu não fui atrás da Globo no momento que seria mais adequado. Não que eu... Claro que atualmente eu mando material e me ofereço tudo, mas a partir de um determinado momento, se você não conhece os diretores ou os autores, fica mais difícil deles te chamar porque eles não conhecem o seu trabalho. Então, o que eu tenho para oferecer é o meu trabalho. E nem sempre só assistir uma fita vai falar, pô, mas será que dá conta, tudo? Então é uma coisa de convivência, como qualquer profissão. É mesmo, você é ator também, você é autor, tal. Autor eu não sou, não. Não, então, mas é um autor conhecido, tudo. Se a produção é sua, claro, se você tem um ator mais jovem, você vai pesquisar esse ator mais jovem. Mas no caso de um ator da minha idade, você vai falar, puta, Jaime Periar. Vai ser difícil você lembrar de um ator que nunca trabalhou com você. Marcos Palmeira, você vai trazer Angelina Muniz, você vai trazer as atrizes e os atores que são seus contemporâneos, né? Não tem jeito, isso é normal. E aí tem um erro, que é um erro pessoal meu mesmo, assim. Como eu sempre eu tive uma loja aqui em São Paulo com a minha ex-mulher durante muitos anos, o nome dela é Malu, e a Malu teve uma loja Então nós ficamos muitos anos aqui em São Paulo, eu fiquei casado quase 22 anos, eu fiquei casado, então eu tinha uma loja aqui de comércio, então minha vida era muito estabelecida aqui em São Paulo, né? Então eu tinha um certo conforto aqui. Então assim, e você sabe disso, Américo, para eu mudar para o Rio, óbvio que o meu cachê não seria condizente para eu ter apartamento, para eu morar lá, manter uma casa aqui. Então tem uma questão prática também, né? E teve uma certa acomodação da minha parte mesmo, né? Agora, na Record eu tentei muito, porque na Record Fernando Rancoleta é diretor de elenco da Record, então na Record eu me ofereci bastante, mas não é culpa do Fernando Rancoleta, nem de ninguém ali. Mas é assim... Os diretores, efetivamente, os autores não me conhecem, né? Então para me tirarem, para eu sair daqui, para ir para o Rio, cara, o cara vai ter que me oferecer hospedagem, né? Senão, financeiramente, que às vezes as pessoas têm uma ilusão muito grande que ator ganha demais e não ganha, né? Para você morar em 2 cidades é praticamente impossível. Morar em uma já está difícil, né? Imagina morar em 2. Agora me diz uma coisa, Nando. Você é de uma geração de atores? Você é de uma geração em que havia preconceito, ainda havia preconceito contra quem decidia entrar para essa carreira. Porque
as pessoas consideravam: ator é vagabundo, ator é prostituta, atriz é prostituta, ator é gay, é maconheiro. Tinha isso, ou já não tinha mais na tua fase? E você enfrentou esse tipo de pensamento? Mas eu acho que é engraçado, Américo, até hoje, assim, eu encontro com amigos, e graças a Deus eu tenho amigos desde, pô, quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, 8, 12 anos de idade. E com o advento da internet, né, vários grupos foram montados, desde a época de Orkut, agora Instagram, então tem WhatsApp, né? Então eu tenho um grupo do WhatsApp, que são amigos de um colégio aqui de São Paulo chamado Firmino de Proença, escola estadual de primeiro e segundo graus, Antônio Firmino de Proença, que era um colégio muito tradicional aqui de São Paulo. E são amigos da oitava série, que atualmente seria nono ano, que na época era oitava série. E nós nos reunimos, tem alguns anos já nesse grupo de teatro. Então é engraçado que tem amigos meus que falam assim, mas não é possível, você ainda faz isso? Sabe assim? Como se... Então, muitos amigos meus achavam que era uma coisa temporária, né? Porque eu já gostava de fazer teatro na época do colégio, né? Fazia parte de grupo de teatro amador. Então eu encontro com pessoas que não me veem há muito tempo e que não acompanharam minha carreira, né? E falam: meu, o que você está fazendo? Ah, eu sou ator. Ainda você faz isso, cara? Mas e trabalhar? Você não arrumou nada para fazer? Sabe? É como assim? Mas assim, você perdeu o pai muito cedo, mas da tua mãe, dos teus irmãos mais velhos? Não. Aí Apoiado, não, apoiado. não, sempre teve. Poxa, eu tenho um irmão mais velho, falecido já, né? Que infelizmente faleceu, mas eu tenho, que era o Armando, faleceu, mas eu tenho duas irmãs, a Jumara e a Thalita, e tenho um irmão chamado Rodrigo, que mora no Rio de Janeiro. E em relação a esses meus irmãos, assim, é só agradecimento, cara. São pessoas que eu admiro demais. Eu passei por um momento muito difícil na vida, assim, Américo, muito difícil. Eu tive uma depressão muito profunda, mas muito profunda mesmo. E eu sempre falo assim, eu fui salvo por duas irmãs, assim, pela Jumara, que me socorreu, que me levou para tudo que é lugar, para médico, para psiquiatra, e pela Thalita, que além de me dar todo o apoio moral também, me ajudou demais, porque eu não tinha. Foi um momento que eu estava realmente sem espaço de moradia, sem ter onde morar, nada assim. Também atrapalhou o desenvolvimento da carreira, né? Não, porque assim, eu continuei trabalhando. Eu estava fazendo Trair e Coçar aqui em São Paulo, uma peça de teatro de bastante sucesso, né? Mas eu estava. Isso, Caruso, direção. Ana Maria Dias. A direção inicial foi do Atílio Ricó. Produziu o espetáculo, né? Produziu o espetáculo. E a direção, mesmo atualmente, quem fez a última direção foi o Scavazini. Mas todos eles respeitam demais a montagem original. Então é uma peça que, se você for assistir, ela continua muito fiel à montagem. Atualmente não está em cartaz, mas ela respeita muito a montagem original. Qual o elenco que você fazia parte? Eu fiz com Mariano, Carlos Mariano, Mário Pretini. Quem fazia a Anastácia? Anastácia Custódio. Ah, tá. Acho que eu fico com você, então. Com a Anastácia. Eu fazia um padre, que na versão antiga o padre era um cara mais velho, e na versão... Turíbio? Era o Turíbio, isso. E na versão mais nova, que eu também agora eu já estava mais velho também, né? Mas na versão mais nova era para ser um padre mais na linha do Fábio de Mello, assim, sabe? Desculpe. Imagina. Já era mais para ser na linha do padre do Fábio de Mello. Mas foi bacana, funcionou demais, assim. E eu estava em cartaz com essa peça. Mas aí, do nada, eu tive uma depressão muito profunda e recebi ajuda, além dos amigos do elenco, que me ajudaram demais, porque depressão é uma coisa esquisita, né? Você começa a tomar medicamento, e eu fui com acompanhamento psiquiátrico, tudo, né? E eu falo muito sobre isso, porque é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa, e algumas pessoas acham que bobagem tomar remédio. Pelo amor de Deus, procure um médico. Procure médico. Procure um médico. A hora que você perceber que alguma coisa não está legal na tua vida. Psiquiatra. Psiquiatra. Faça um acompanhamento com psicólogo também, óbvio, faça terapia, tudo, mas eu acho que a ciência é fundamental em tudo, né? E aí eu fui num psiquiatra que a minha irmã me levou, e a partir desse momento, com medicamentos, claro, eu fui me equilibrando, mas foi um tratamento bastante longo, como tem que ser, como para alguns casos, óbvio, mas sempre sob orientação médica desse psiquiatra. Engraçado que a depressão não tem explicação, né? Não tem. Eu acho assim, foi uma conjuntura de coisas. Eu me separei, eu perdi contrato com a emissora, era uma época em baixa da vida, não era profissional, era em baixa da vida. Eu não estava mais me posicionando na vida, não sabia como me posicionar.
Então, assim, aí o que me ajudou muito foram minha família, minha filha, que eu tenho uma filha maravilhosa, Rafaela, tem 22 anos, uma filha incrível. Então, recebi ajuda de muita gente. Recebi ajuda da minha ex-mulher, que foi nobre pra caramba. Recebi ajuda da minha namorada, da Carla. Então, foram tantas ajudas assim. Mas a minha irmã, as minhas duas irmãs, tiveram um papel muito fundamental nisso, assim, né? De um auxílio muito grande. E em momento nenhum, a minha família. É claro que nos momentos que você está sem grana, você mesmo fala assim, podia ter sido outra coisa, né? Podia ter ficado no metrô, já ia estar aposentado, o que eu fui inventar de sair do metrô, né? É óbvio que... Mas que não são arrependimentos, né? São escolhas, né? São escolhas que a gente faz, né? Agora, eu queria falar de composição com você. Podemos? Claro. Quando você... Como é que você fala? A personagem ou o personagem? Como é que você... Qual é a linha que você segue? Eu falo o, mas a maioria fala a, né? A personagem. Eu falo o também, né? Eu vi gente que fala A, mas acaba falando o, fala as duas coisas, mas enfim. Quando você pega um personagem, seja no teatro, você fez cinema também, né? Pouquíssimo, pouquíssimo. Você fez um curto e 2 longas, né? Você fez Hebe. Mas foi uma participação muito pequena. Hebe é uma coisa engraçada. Porque Hebe, cinema é uma coisa louca, né? Você vai fazer e você grava umas cenas. Quando você vai ver, não estão as cenas que você fez, né? E Hebe foi muito engraçado, porque eu fui gravar Hebe Camargo, tá tocando aqui, mas não tem problema, já vai parar. Pode ir. Não, já vai parar, sem problema. Só vai incomodar um pouquinho. Eu fiz Hebe Camargo, o filme, e eu gravei acho que umas 8 cenas. Só que as cenas não foram ao ar. Nenhuma delas? Nenhuma delas. Foi uma cena que eu tô de passagem, assim, sabe? Assim, uma cena muito curtinha e tal. E aí é maluco, porque aí eu recebi, Américo, cara, essas coisas a carreira da gente é maluca. Aí eu recebi o convite para a estreia de Hebe Camargo, né? Cara, um convite muito chique, na Sala São Paulo e tal. Eu recebi, me deu um negócio assim, eu falei, puxa, acho que eu não vou, né? No dia que seria a estreia, né, o lançamento do filme na Sala São Paulo e tal, eu recebi carinhosamente um e-mail da produção, né, do filme, avisando que, para eu não ficar chateado, que na hora de cortar algumas cenas não iriam ao ar, e entre elas algumas cenas que eu havia participado. Só que eu já tinha colocado no meu currículo que eu tinha feito Web Camargo, porque demorou para ser lançado, né? Então, assim, na verdade, eu tenho até que tirar do currículo, porque foi uma honra estar lá, foi uma honra ter participado do trabalho. Eu fui cara, eu era elenco de apoio total, mas assim, acho que eu nunca fui tão bem tratado numa produção, mas muito bem tratado. O diretor, o Maurício, assim, excepcional, toda a produção dele excepcional, só que eu não apareço no filme. Eu tenho um grande amigo chamado Paulo Almeida, que é um ator de teatro e de TV também aqui de São Paulo, e sempre que está passando Hebe Camargo, ele liga e fala, vamos ver se a gente te vê hoje, vamos tentar te achar. Então, aquelas coisas que você faz e não aparece, sabe assim? Mas foi uma honra ter participado. Mas chateia você. Não. Se eu falar que não te chateia, é mentira. Se eu falar que não... Assim, eu tenho a compreensão... Frustra, não é chateia, frustra, né? Frustra, porque você fala assim, pô, eu queria me ver lá na tela, né? Eu queria estar no trabalho em si. Claro que te frustra e te chateia também um pouco, mas eu levo de uma forma bem humorada mesmo, que acontece, né? Porque entende que edição é uma coisa importante, né? E aí eu acredito na palavra da produção e do diretor, né? Dizendo que não foi por causa que não foi por causa do resultado da cena, mas foi porque na hora de cortar eram cenas que não eram importantes de estarem no filme, né? Então, eu acredito nessa versão para amenizar o coração. Entendeu? Sim. Não, mas deve ser verdade. Então, mas aí quando você recebe o papel, o personagem, você lê, como é que é o teu processo de construção? Você gosta de construir ele do interior para fora, da emoção, das reações, ou você gosta de pensar na parte visual, cabelo comprido? É claro que até onde o ator é independente para isso, né? Porque vem escrito, depois tem direção, mas tem a criação do ator, não tem? Claro. E eu quero saber o seguinte, como é que você cria? De dentro para fora ou de fora para dentro? Olha,
bastante sincero, assim, Américo. Eu sempre que eu pego um personagem, eu penso no que eu já assisti com coisas parecidas com esse personagem, do que eu já assisti. De ter por isso, a memória de um ator é muito importante para você ter referências, tanto referências da tua história pessoal, como referências de filmes, de novelas, de peças de teatro, de outros atores, outras atrizes que eu já assisti fazendo. Então, eu tenho uma referência de memória mesmo. Pô, esse personagem, já vi um personagem semelhante, tal, tal. E, para mim, é muito importante a conversa que eu tenho com o figurinista. Eu acho o figurinista sensacional. Cabeleireiro e figurinista são fundamentais para o ator. Se eu não convenço visualmente, porque TV é muito visual, Sim. se o teu primeiro impacto visual, o personagem não está adequado ao figurino que você está usando, tal, por isso assim... o teatro não deixa de ser também, né? Também. Mas no teatro é uma elaboração mais longa, né, Américo? A gente tem, às vezes um mês só, mas são 2 meses, às vezes, para compor isso. Então você pode se dar o luxo de fazer de dentro para fora. TV, às vezes, é muito imediato. Os trabalhos que eu fiz, você não tem muito tempo de elaboração disso. Então, a característica física do personagem é muito importante, né? Que figurino você vai usar, como é teu corte de cabelo, tudo isso é muito importante. E a novela, você vai construindo o personagem, a parte emocional dele, no fazer da novela. Diferente do teatro, você tem um tempo de elaboração, na novela você faz conforme você vai fazendo. Eu acho que eu uso uma mescla das duas coisas, mas eu acho que a minha memória é muito importante de coisas que eu já assisti, de trabalhos que eu admiro, de cinema, de teatro, de TV, mas eu gosto muito dessa composição externa também. Então, você continua sendo consumidor de teatro, você continua Sim. vai muito a cinema? Vou muito, muito. A pandemia fez com que a gente perdesse um pouco esse hábito quase, né? Mas agora eu estou retomando isso, eu gosto muito de TV, eu gosto muito de novela, eu assisto muito novela, eu gosto muito de novela. Tá. Agora, para entrar em cena, seja no set, seja no estúdio, seja no teatro, tem um processo, você precisa se concentrar, ou você chega, se você chega com antecedência, basta pôr o figurino, o personagem vem, ou você precisa se isolar um pouco? Não. Eu encaro muito como um trabalho mesmo, assim... claro, eu tenho que estar com o texto, faço uma revisão do texto, faço uma revisão dos meus objetos de cena, né, em teatro, chego com antecedência, como tem que chegar, e faço uma oração pessoal minha, né, um preparo meu pessoal, mas não nada de isolamento. Eu gosto do contato com o restante do elenco, gosto que seja um clima festivo, independente da peça, o que for, um clima harmonioso entre todo mundo. Não necessito desse isolamento muito grande. Eu só me pergunto sempre, antes de entrar em cena, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi fazer isso? Porque até hoje é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, para que me submeter a isso? Porque a entrada, os 5 minutos antes de você entrar em cena, é sempre um sofrimento, assim. Você fala, Fala todo ator, né? E se eu errar? E se eu esquecer essa cena? Atualmente eu faço esse trabalho de teatro empresarial e que eu amo de paixão, porque a gente vai para Manaus, eu fui agora para a divisa de São Paulo e Mato Grosso, uma empresa na beira do Rio Paraná, e você apresenta muito para pessoas que nunca assistiram teatro. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque geralmente as peças têm mais uma pegada de comédia, assim, né? Fala sobre treinamento de funcionário mesmo, atendimento, mas é uma montagem teatral, né? Uma montagem. E você tem um tempo muito curto para decorar esse texto. E às vezes são textos longos, assim, textos de 40 minutos, 1 hora de duração. E você tem 15 dias para decorar, encenar e apresentar. E você decora fácil? Antes da depressão, eu decorava muito fácil. Antes da depressão. A depressão me deu uma certa bambeada nessa coisa de decorar. Agora eu estou retomando. Eu parei com os remédios de depressão no início desse ano. E agora... E tem um problema também. Como eu fiz muita TV, Américo, eu usava uma memória muito curta, né? Que você decora e esquece, decora e esquece. E agora não, né? Você tem que decorar e fixar aquilo. É só por um dia, mas são às vezes 50 páginas, né? Para você decorar em 15 dias, para fazer aquele... Decorar e ensaiar, né? Então você... Agora, Leandro, já te deu... Você falou assim, ai, e se eu esquecer? Já te deu branco em cena? Deu, cara, deu. E aí? E aí dá vontade de você morrer, né? E aí você...
Mas você percebe que isso aproxima o ator do público? Sim, sim, porque aí é o poder da improvisação, né? Por isso, assim, se você tem muito conhecimento do que você está falando e tem colegas de cena generosos, esse apoio cênico vai acontecer, né, de uma forma ou de outra. Você vai ter um apoio cênico. E eu dei a sorte de sempre ter gente muito bacana em volta, né? Então você tem esse apoio cênico. E o negócio assim, isso eu aprendi com o Renato Consorte. O Renato Consorte deu branco, não para de falar. O Renato Consorte era mestre nisso. Ele começava a falar coisas que você não estava nem entendendo e o público estava rindo, porque o público também não estava entendendo, mas estava achando que estava entendendo, de tanto domínio que ele tinha disso. Então era muito bom que você falava, meu, o que esse cara está falando? E o público rindo, aplaudindo e tal. Mas ele falava e voltava. Falava e voltava, mas até voltar, ele preenchia aquele espaço com muito improviso, às vezes com palavras que não tinham nem a ver, nada a ver com a história que estava sendo contada. Mas ele conseguia preencher aquilo com um brilhantismo tão grande que o público nem percebia, ninguém percebia, nem a gente que estava em cena com ele percebia que ele tinha esquecido. Tamanha maestria que ele conseguia conduzir aquilo, né? Então, assim, já me deu brancos, assim, claro, já cenas que você tem vontade de rir, né, de alguma coisa que não deu errado em cena, mas, assim, agora, assim, teatro empresarial é uma escola muito bacana, assim, para ator, mesmo para atores mais veteranos ou mais jovens, porque te exige uma disponibilidade, porque numa peça, que eu vou fazer agora uma apresentação, eu faço 5 personagens em 50 minutos. Então, claro, usa muito adereços mais cômicos, né, perucas, não é uma coisa tão realista, porque não tem tempo, né, de elaborar essas mudanças, mas te dá uma versatilidade grande e um poder de improviso muito grande. Só que, ao mesmo tempo, em teatro empresarial, não dá para improvisar muito, porque às vezes tem termos muito técnicos que você usa. Então, essa coisa de improviso, você sempre gostou de improvisar? Não muito. Agora eu estou gostando mais. Agora eu estou usando mais, em função da atividade que eu faço no momento. Porque dramaturgia, eu acho que a gente, eu teria sempre eu tenho muito respeito pelo texto que você escreveu, né? Então, eventualmente, alguma coisa para entrar melhor na sua boca, em vez de um para, você põe um pra, algumas coisas assim. Mas desde que seja permitido pela direção, principalmente, né? Então, assim, eu acho importante o ator ser fiel ao texto e mudar o texto, eventualmente, se isso for permitido pela direção, que é quem está ali no momento, né? Mas tem autores que não gostam, né? Que preferem que seja que você siga a risca, né? Que seja literal. Eu acho que a gente tem que ter respeito, basicamente assim. Eu venho de uma escola de atores, assim, né? De formação mesmo de vida, é respeitar a direção. O que a direção falou é a palavra que é. Nem sempre a gente tem contato direto com o autor, né? Sim. Então, você respeitar o autor e o diretor. O que eles falarem é acreditar na palavra deles. Agora, em cima dessa coisa de personagens, você diria que você habita os personagens ou você permite que eles habitem em você? Ah, não, eles habitam em mim, eu não habito nenhum personagem, não. É muito automático, assim, eu não vivo aquilo intensamente. O personagem, eu faço o personagem, terminou a cena, eu faço questão de saber que aquilo lá, não uma brincadeira no mau sentido, mas eu levo mesmo como um faz de conta. Mas você não convive com eles fora de cena no teu dia a dia? Não. Nem não. assim, nem, por exemplo, dirigindo o teu carro, você vê alguma coisa, pô, podia usar isso no... Ah, não, isso sim. De buscar referência, sim. De buscar referência, sim. Isso sim. De estar buscando referência, sim. Tá. Isso é importante. Mas assim, eu não vivo intensamente aquilo e levo para minha casa e levo para as relações, sabe? Eu gosto do faz de conta. Eu gosto do faz de conta, de saber que aquilo é um jogo cênico, é um jogo dramático, e terminou aquilo, e eu gosto de ter domínio do que eu estou fazendo, e dominar aquilo tecnicamente, saber utilizar os recursos que eu tenho da minha emoção pessoal, tal, mas nunca deixar aquilo tomar conta do meu emocional, do que eu estou fazendo, sabe? Agora, por exemplo, você está no palco como ator. O que é mais saboroso? Quando a reação desejada vem ou quando vem uma reação surpreendente? Eu acho que o surpreendente é sempre melhor, né? Porque a gente nunca, porque a gente se frustra muito quando a gente espera uma coisa e ela não vem. É melhor deixar que o público decida. Mas então, mas tem um problema nisso que eu já passei. Vem uma reação surpreendente
num determinado espetáculo, ela passa a ser esperada no outro. Sim, 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 você tem razão. E aí não vem, de repente... Você tem razão. Né? E eu acho que, não sei se já aconteceu com você, Américo, de coisas que você fala assim, nossa, isso vai ser ótimo, e não é. Sim, sim. E não é. Então, assim, eu aprendi com o tempo... Ou então o contrário, isso não está bom, e aí o público adora. A gente tem que entender que são duas coisas. Eu já fiz cenas que eu me emocionei muito e que o público não sentiu nada, porque essa emoção não chegou para o público. E já fiz cenas que eu estava simplesmente fingindo que eu estava emocionado e o público se emocionou. Então, na verdade, quem tem que sentir a emoção é o público, não sou eu, né? É como você... Não é enganar no mau sentido, mas assim, você tem que ser um fingidor, é você fingir uma emoção tão verdadeiramente que o público sinta aquilo como se fosse verdade. Mas a palavra final é sempre do público. Sim, sim. E na minha concepção em teledramaturgia, é sempre do diretor e do público. Aí te dando um exemplo assim, a gente grava uma cena, né? Então Agora, tem só uma coisa, desculpa te interromper. A técnica da TV, o câmera, também não são referência de público? Sabem muito. São os que mais sabem. São os que mais sabem. Isso, ainda bem que você tocou nesse assunto, que era uma coisa que eu podia até estar esquecendo aqui. O retorno que você tem na hora ali do cameraman que fala que te auxilia demais, o cara do boom, né, que é o que cuida da parte de som, de microfone, que agora está usando muito lapela, mas tem muito boom ainda, que é o microfone que fica no alto, né? E essa figurinista, maquiadora, os assistentes que estão lá, contra-regra, esse público é muito importante, porque eles estão assistindo a cena. Eles reagem. Eles reagem em silêncio, mas quando você sai de cena, eles comentam contigo, né? E o cameraman sabe muito. Então, cameraman, eu aprendi muito com o cameraman sobre posicionamento em teledramaturgia. Eles, como eu sou muito amigo deles, graças a Deus, eles ficavam sempre me corrigindo. Se era um pouquinho mais para cá, posicionamento 3/4, virar um pouquinho, quando eu estava mal posicionado para a câmera. Então, você ter respeito por todos os profissionais num set de gravação. Isso você tem que ter respeito por todo mundo na vida o tempo todo, né? Mas você conseguir absorver o conhecimento dessas pessoas e como eu venho de uma escola que eu era técnico, então são pessoas que eu respeito demais, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho deles. Eu gosto de conhecer o trabalho deles. Então, quando não são cenas minhas, eu fico assistindo o cameraman fazendo, eu peço para ficar do lado do cara, do cabo-man que está lá, eu sei o movimento que ele faz. Então, eu gosto muito tecnicamente disso. E eles te ajudam muito. E é uma coisa engraçada, assim, eu, particularmente, né? Você termina de gravar uma cena, tem a revisão da cena. Tem atores que gostam muito de assistir a revisão da cena. Eu não assisto nunca. Você não gosta de ver? De jeito nenhum. Porque se eu assisto a cena, Américo, eu vou prestar atenção em mim só. Eu não consigo prestar atenção no conjunto. E quando você presta atenção só em você, você não tem uma ideia real do que foi a cena. Então, o que acontece? Eu acredito na palavra do diretor. Se o diretor falar que está legal, e o assistente, todo mundo falar que foi bom, foi bom. Agora, Hernando, você não gosta de ver nem depois, no ar? Sozinho eu me vejo, mas se eu tô com a minha filha do lado, eu tenho muita vergonha, cara. Porque você não é muito crítico. É muito crítico. Muito crítico. Mesmo assim, você consegue ver evolução no seu trabalho. Sim, muito, muito, muito. E apesar disso, você só se vê sozinho. Só me vejo sozinho. Só me vejo Não, eu não curto me ver muito, não, Américo. Porque sabe o que acontece? É aquilo que a gente... Então, você vê novela, mas a novela que você faz, você não vê. Não, assisto toda ela. Assisto toda, de cabo a rabo, assisto toda. Mas eu não sou o cara que gosta de assistir com gente do lado, as minhas cenas, entendeu? Entendi. Porque o que acontece? Quando você olha... Primeiro tem uma coisa assim, o pessoal que é muito próximo a você, quer dizer, essa é a minha opinião, assim, as pessoas não estão acostumadas a te ver fazer uma outra coisa, elas esperam que você seja o que você é. E às vezes a pessoa te olha e fala, nossa, que esquisito que você está, né, Hernando? Porque você está fazendo uma outra coisa. Né? Você tá com um gestual diferente, com um texto diferente, fazendo uma outra coisa. E você mesmo, e quando eu me vejo, você fica prestando muita atenção em você. Você fica olhando muito para você só. Você perde. Eu acho que você, como autor também, Américo, quando você vai assistir uma peça, você consegue viajar na peça total ou você fica prestando muita atenção na parte técnica? É mais difícil. É difícil a gente ruim, viajar. Sabe? É ruim. Na verdade, não é. A gente acaba sendo crítico mesmo, não tem jeito. A gente não consegue embarcar mais. Por exemplo, assim, como eu fiz pouquíssimo cinema eu tenho mais facilidade de embarcar.
Agora, quando eu vejo novela, eu fico assistindo muito tecnicamente aquilo. Eu fico vendo e falo assim, pô, olha, o cara resolveu bem a cena, hein? Puta, o cara mandou bem. Ó, o cara não sei o quê. Nossa, esse cara fez uma outra... Você fica pensando muito no histórico do que ele já fez. E acho que você, além de ter essa observação, você também observa muito texto, né? Então, então a gente fica prestando muita atenção em tudo. E quando eu me vejo, eu fico olhando tanto para mim que eu não consigo ver o geral. E a gente tem que ter uma noção do geral, né? Agora, tem uma coisa que alguém, numa dessas entrevistas que eu fiz, me respondeu uma coisa que me norteou um pouco a partir dali, sabe, Nando? A pessoa falou assim para mim: eu sei como é difícil fazer, eu sei da dificuldade, eu sei como que é tecnicamente, e por isso eu vou com o objetivo de gostar de alguma coisa. Tem razão, tem razão. Eu vou e busco o que eu gostei, não o que eu não gostei. Isso passou a nortear um pouco a minha visão também. Interessante. Me perdoa, também não lembro quem foi que disse isso para mim nas entrevistas. Mas ele tem razão. Se a gente vai muito crítico sempre, a gente também deixa de aprender, deixa de aprimorar o nosso trabalho. E respeitar o trabalho do outro, sabendo a dificuldade que é. Sim, a gente tem que ter um olhar mais carinhoso com tudo, sabe assim? Senão você fica um chato de galocha, fica um cara chato pra caramba. Você já né? Bebeu com enólogo? Já bebeu vinho? É a mesma coisa, você perde o prazer, né? Você ficar comentando tudo. Então, nisso eu tenho. E assim, e quando eu falo, eu assisto novela porque eu gosto mesmo, né? Mas eu gosto para aprender também. Então, eu tenho os dois olhares. Então, assim, sei lá, tem uma polêmica agora, né, com atrizes muito jovens, né? Que aí você fala, gente, mas ela está começando, cara, não precisa ser tão cruel, espera um pouco, né? A gente às vezes é muito cruel, né? Como foram muito cruel com a Adriana Esteves em um determinado momento no começo de carreira, e olha o que a Adriana Esteves virou. Não, e assim, eu tive uma satisfação muito grande. Essa novela Razão de Viver, a Adriana Esteves era uma das atrizes principais da novela, né? Ela e o Marco Rica era o casal principal da novela. E eu convivi com a Adriana Esteves nesse momento que ela saiu da Globo e veio trabalhar no SBT. É uma excepcional atriz, ela já era ali. Mas às vezes te coloca uma carga que, além de não ser merecida, não te pertence aquilo, sabe? E é cruel, né? E é cruel. E você vê o que ela virou. E ela já era excelente atriz. Só que você não pode cobrar de uma garota que está começando hoje que ela seja uma Fernanda Montenegro, cara. Claro, todo mundo vai amadurecer, né? Sim. Ou vai ficar no caminho. Ou vai ficar no caminho, mas aí entra aquilo que a gente falou da vocação. O amadurecimento vem com o teu empenho. Sim. Porque se você fala assim, eu já estou pronto, e não se esforça, e não é só o fato de você estudar, entrar numa escola, não é isso necessário. O necessário é você ter conhecimento, é você ir buscar conhecimento com as pessoas mais velhas. Eu falo a coisa do ofício assim, Américo, porque eu comecei a fazer teatro e você aprendia com as pessoas mais velhas que você. Atualmente isso não existe mais, porque não existem grupos, né? São poucos os grupos de teatro. E a gente aprendia com as pessoas mais velhas. Então, e isso era bonito da nossa profissão. Porque num banco de escola, é claro que você aprende muito fazendo isso. Eu tenho uma formação acadêmica, mas o que eu aprendi mesmo como ator foi contracenando com pessoas mais experientes do que eu. Foi vendo essas pessoas. E isso, hoje em dia, é que não existe muito. Não existe muito. Antes tinham tantos... existem ainda festivais de teatro amador, mas a gente trabalhava com aquilo com um afinco tão grande, né? Era a nossa vida aquilo. Então você conseguia um diretor para te dirigir, e aí um cara mais experiente, você contracenava com atores mais velhos, mas o Petrin, o Petrin, que é um grande ator, vem de teatro amador. Então, assim, eu tive a honra também de trabalhar com o Petrin. Então, são histórias que você escuta desses caras e você fala, meu Deus do céu, olha o que eu estou absorvendo da vida desse cara, do que ele está me contando, do que foi o teatro nos anos 50, nos anos 60, todo o histórico deles. Esse convívio é que faz falta para a geração mais jovem. É você ter convívio com atores mais experientes que você. E aí você não pode cobrar de um cara que está começando hoje, de uma atriz que está começando hoje, a mesma coisa que um ator consagrado já oferece. Tudo vai ter seu tempo. É amadurecimento, né? Me diz uma coisa. Você falou aí da tua depressão. O que é mais difícil para você como ator? Fazer um personagem que você não conhece, completamente diferente do teu universo, completamente diferente do teu mundo. Ou, de repente, algum personagem tão parecido
que mexa com tuas feridas, por exemplo, alguém com depressão, e como você teve, isso é catártico ou isso é problema? O que é mais difícil? Mais longe ou mais perto? Olha, eu assisti um documentário semana retrasada do Sérgio Brito. Sérgio Brito, o ator. O ator, Sérgio Brito, o ator. E o Sérgio Brito, num determinado momento nesse documentário, ele fala uma coisa fantástica. Ele fala assim: antes, quando eu era mais jovem, eu sempre vi um personagem, eu queria fazer o mais distante de mim possível. Então, eu não usava característica nenhuma minha para fazer esse personagem. Ele falou: com o tempo, eu fui entendendo que sou sempre eu fazendo os personagens. Ele falou: minha vida ficou mais fácil e eu fiquei mais crível. Eu passei a acreditar mais no que eu falava. Atualmente, América, eu estou em busca disso, assim, ser eu, mas fazendo um outro personagem. Não esquecer as minhas características, usar características que eu tenho para oferecer para aquele personagem. Eu achei isso muito fantástico que o Sérgio Brito falou. Ele falou assim: sou sempre eu, só que sou eu fazendo o mendigo, sou eu fazendo o porteiro, sou eu fazendo o médico, sou eu fazendo um canalha, sou eu fazendo um bom. Eu já fiz personagens que eu tentei usar nada do que eu era e ficou muito falso, sabe assim? Eu não tive esse domínio de construção. Então, atualmente, eu tento trazer mais próximo de mim possível e oferecer a minha vivência para fazer aquilo. E acrescentar outras coisas, óbvio, né? Mas, assim, eu tento deixar mais próximo de mim sempre. Já houve já houve trabalho que você se recusou a fazer ou não pôde fazer e se arrependeu? E o contrário, já houve trabalho que você aceitou e se arrependeu? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não, nenhum. A única coisa assim que eu falo que atualmente assim eu fiz duas peças espíritas. Eu fiz duas peças espíritas. As duas foram de muito sucesso, mas eu fiz uma peça chamada Laços Eternos, que foi de muito, muito sucesso. Que era um texto, era uma adaptação da Ana Maria Dias. Um texto da Zíbia Gasparetto, foi no início dos anos 90. Produção de quem? A produção era do Abílio. Era um cara, ele não produz mais teatro, era a produção do Abílio e do Edmir. Era Abílio e Edmir, eu esqueci o nome da produtora agora, mas eles não produzem mais teatro. A direção era do Renato Borg, com Célia Helena no elenco original, Fran Carlos Reis. Um elenco muito bacana, assim. E eu, particularmente, não que eu tenha me arrependido de fazer, mas, assim, por exemplo, temas religiosos, temas espíritas, eu só voltaria a fazer se eu acreditar muito naquilo como mensagem. Porque teve um momento que a peça virou só um caça-grana, e quando vira um caça-grana, você usar um tema que é muito... eu não sei te explicar. Na verdade, mexe com crença e fé, né? Então, essas coisas eu acho delicado você fazer, sabe assim? Agora, se você acredita muito, e não é eu acho que claro que você tem que ter a função do dinheiro também, é uma remuneração, tudo, você levar uma história, mas não colocar isso como objetivo central. Eu digo isso porque eu fazia um anjo lá, né? Um personagem chamado Cordélio, que era um anjo que recebia as pessoas que morriam no plano espiritual. E muita gente vinha me pedir para dar um passe no final do espetáculo. Muita gente vinha falar para mim: puxa, eu vi que tinha uma energia. Eu acredito que até eu sou ligado a Umbanda, né? Eu tenho um mix assim de religiões, assim. Eu vou em igreja católica, eu vou onde for, mas eu sou bastante ligado a Umbanda, né? E eu acredito muito nisso. Então, acho assim, quando eu mexo com uma coisa que diz respeito à minha fé e à fé dos outros, fé religiosa, assim, eu acho que isso, nesse sentido, eu teria mais cuidado em aceitar. Sabe assim? Eu teria mais, não que eu me arrependa, mas eu teria mais cuidado. Teria mais cuidado em mexer com isso. Fora isso, Fernando, tem alguma coisa, algum tipo de cena, algum tipo de personagem, algum tipo de situação que você tem restrição? Por exemplo, nudez, beijo gay. Não. Beijo de maneira. Nudez eu teria vergonha, assim, eu nunca fiz. E agora que eu tô velho, também não quero mais fazer. Né? Mas beijo, essas coisas não, de maneira nenhuma. Isso aí não. Você não tem restrição como ator, né? Não. Claro que estou falando de sempre, deixando claro que estou falando de coisas sérias. Sim, né? Lógico. Dentro do contexto, isso tudo. Você já fez um personagem que existiu, um personagem real? Esse personagem que eu fiz
Amor e Revolução era baseado em personagens que existiram, que foram contados pelas pessoas que foram torturadas, né? Na época da ditadura. Então, é um personagem bastante incrível, um personagem que existiu. Mas você acha que é mais responsabilidade para o autor? Muito mais responsabilidade, muito mais responsabilidade. Você relatar qualquer momento que existiu é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade grande, primeiro, do autor, né? Do autor conseguir ser fiel àquela história e conseguir representar, escrever aquilo de uma forma boa. E você também tem que ser muito fiel àquilo, né? Por exemplo, você participou das filmagens do Hebe, Sim. e a Andréa Beltrão fez Hebe, não sei o que, teve um monte de gente que fez um monte de... que são... Que nós, por exemplo, você fez o Dr. Fritz aí, que ninguém conheceu, né? Sim, mais simples. Agora, a Hebe todo mundo conheceu. O Jair Rodrigues, que estava lá no filme, todo mundo conheceu. Acho que a responsabilidade aí ainda é maior, né? Maior ainda. E aí você só vai conseguir realizar um trabalho se você tiver muita referência de quem conviveu muito com esses personagens, né? Aí você tem que conhecer muito quem conviveu com eles. Da intimidade. Né? Da intimidade. Poxa, é a mesma coisa. Quando a gente assistiu, acho que você assistiu, todo mundo assistiu, o Cazuza, o filme feito pelo Daniel, Sim. Cara, ele faz uma reconstrução que você vê que ali o cara conversou com a mãe do Cazuza, conversou com todo mundo que era próximo, porque ficou muito fiel, né? Eu senti a mesma coisa quando eu vi a Andréa Horta fazendo Elis. Exatamente. Então você vê que tinha uma vivência ali, né? Então e nesse caso não adianta você conversar só com os historiadores, né? Você tem que conversar com quem conviveu com eles para saber se aquilo tem a ver, né? A Andréa, por exemplo, deve ter até conhecido a Hebe pessoalmente, né? Sim. A Hebe morreu outro dia, historicamente. Sim. E a Andréa também está aí já há alguns anos, né? Sim. Com certeza deve ter. Mas é diferente. Para você fazer o personagem é diferente. É diferente. Agora, a gente falou assim, você disse que se você gosta da popularidade que a televisão dá, você disse que você gosta dessa coisa do assédio respeitoso, mas você já foi confundido com alguém? Por sempre. Já deu autógrafo em nome de outra pessoa? Não, sabe o que acontece muito comigo, Américo, assim? Porque, modéstia à parte, pelo amor de Deus, eu tenho um rosto conhecido, mas eu não sou um ator conhecido. Eu tenho um rosto conhecido, que as pessoas falam, puta, eu já te vi em algum lugar. Então, tem muita gente que fala assim, pô, você não é da padaria, não sei o quê, você não trabalha no açougue, não sei aonde, muita gente me confunde com outras pessoas normais, assim, da vida. E já aconteceu de eu falar assim, não, é que eu sou ator de novela. Que ator de novela o quê? Larga a mão de mentir, cara. Você é da padaria, não sei o quê, vem falar que é ator de novela. Deus. Juro, cara. Então... E você vê isso com diversão? Oi? Muito! Não, então, mas eu aprendi agora, Américo, assim, se a pessoa fala assim para mim, pô, você não é da padaria? Pô, sou eu mesmo, morava lá do lado, não sei o que e tal. Eu embarco no que o cara achar que eu sou, entendeu? Porque, pô, às vezes, eu já tomei bronca dentro de metrô do cara falar, pô, você não é o... Não, é que eu faço novela. Que faz novela, cara? Vai fazer novela andando de metrô, cara? Vai ser mentiroso, cara, que faz novela. O que as pessoas acham, né, cara? Então, eu embarco no que me falam e tá tudo certo. Toda vez que faz um trabalho, seja no teatro, você tem 2 meses de ensaio, tá? 2 meses no mínimo em cartaz. Você faz uma novela, são 10 meses. Você faz um filme, você fica alguns meses entre ensaio e filmagem. A pergunta que eu faço é, quando acaba o trabalho, dia, fechou, acabou. Qual é a sensação? Luto, vazio, alívio? Não, no meu caso é sempre um luto e um vazio muito grande, cara. Pelo personagem ou pelo... Não, pela convivência, Américo, pela convivência. Pela convivência. Fala desse momento assim que eu entrei até em depressão. Eu fiquei 15 meses, quase mais, acho que 18 meses, quase 2 anos, indo e voltando para o SBT todos os dias, convivendo com pessoas todos os dias. Desde a portaria, né, que você cumprimenta, você fala com todos os técnicos, você joga bola com os caras, você almoça, você janta e tal. De repente, aquilo acaba, cara. Chega um dia que você acorda de manhã, você fala, e você não entra mais na emissora, nem nada. Você devolve teu crachá e tua vida acabou ali. Isso te dá uma tristeza muito grande, cara, muito grande.
Em teatro, eventualmente, você continua amigo das pessoas. Não do elenco todo, mas você continua amigo. Mas não uma convivência diária. Você não tem uma convivência diária. E isso lá, nesse último... É claro, assim, eu já estava com problemas pessoais, separação, um monte de coisas. Mas quando terminou a novela, terminou a peça, cara, eu me vi sozinho num apartamento que eu, graças a Deus, eu moro aqui, mas não era onde eu morava. Eu me vi absolutamente sozinho, cara. Eu me vi sem nada. E eu não sei para os outros, assim, mas para mim, cara, eu detesto a solidão. Eu detesto a solidão. Eu não gosto mesmo, eu não gosto de ficar sozinho hoje? Moro sozinho, mas detesto, cara. Eu acho bacana você morar sozinho. Se você estar sozinho é bacana, mas você viver sozinho não é bom. Sabe assim? Pô, tua alimentação fica ruim, tudo fica ruim. Eu adoro cozinhar. Aí chega agora, sei lá, vou preparar o jantar daqui a pouco. Eu falo, nossa, vou cozinhar para mim? Sentar sozinho, comer, cara. Você fala, pô, que saco. Aí depois lavar a louça, tudo. Se tem outras pessoas, você cozinha para os outros, você divide tua vida com os outros, você senta, conversa, tal. Essa coisa da eu não tenho isso resolvido na minha cabeça mesmo. Espero não ter, porque eu quero, pô, quero morar de novo junto, quero... Agora eu passo por uma coisa parecida. Sem a depressão, mas... Sim. Graças a Deus. Agora, quando acaba o trabalho, os personagens vão para que gaveta da tua emoção? Estou falando dos personagens. Dos personagens. Olha, assim, alguns desaparecem mais rápido, assim. Outros você fica sempre com uma sensação que você ficou devendo. Eu tenho muita sensação que eu fiquei devendo, sabe? Assim, eu acho que eu tenho uma revisão que funciona para os outros trabalhos que eu viria fazer. Onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer melhor, a minha dedicação não foi suficiente, como eu posso reorganizar minha vida para que eu tenha um desempenho melhor. Então, eu tenho uma reflexão profissional da minha conduta, né? Tem uma reflexão pessoal da minha conduta pessoal, onde foi que eu pisei na bola com alguém, se eu fui desatencioso, se eu não fui bacana, se a minha postura profissional pode mudar. Eu acho que todo o trabalho te traz sempre grandes reflexões. O que eu aprendi com cada um desses colegas de trabalho, o que eu vou levar, o que eu não vou levar. Tem uma reflexão. Mas emocionalmente, eu acho esse que é o problema, assim, que emocionalmente, no meu caso, não é nem o corte do personagem. Para mim, é o corte da convivência com as pessoas que é difícil. Porque, pô, eu cito agora, assim, eu fiz essa novela atual, né? Fala da mais recente, assim, né, de Chiquititas. Eu fazia pai de 2 meninas, eu tinha um convívio muito intenso com elas, né? Mas lá na gravação, óbvio. Mas você queria um afeto grande, e eram crianças, né? Então você vê... Cara, hoje elas estão com 20 anos. E eu não vi filha. Pô, e assim eu não vi nunca mais, né? Então você, colegas de cena que eu contracenei, Olivia, uma pessoa tão bacana, Olivia Araújo, que é tão legal, então você tem um convívio intenso e de repente aquilo termina, você fala, meu Deus, que esquisito. Então assim, isso te dá um vazio. O meu vazio, não, juro, não vem do personagem. Vem da convivência com as pessoas. É claro, a questão salarial é muito importante também, sim. De um dia para o outro você fica desempregado, né? Você já sabe, mas você acha, você não faz, daqui 12 meses eu estou desempregado. Você não pensa nisso, né? Nem daqui 12 dias, né? Nem daqui 12 dias. Só que a hora que acontece, cara, acabou, né? Acabou. Né? Então, assim, é um corte muito abrupto, assim. Você sabe que vai ter fim, mas quando ele acontece, é muito abrupto. E, na verdade, você vê, no caso de Chiquititas, o fim nem aconteceu, porque a novela permaneceu no ar. Então, tem gente que me vê na rua e fala assim, pô, tá bem de vida, hein? Tá lá fazendo Chiquititas. Então, você fala, cara, não tô fazendo, já acabou aquilo. Pô, mas você não ganha nada? Eu falei, não, ganho quando tem a reprise, mas, assim, não é o que você imagina, eu não ganho mensalmente. Tem gente que acha que você continua ganhando, sabe? Sim, assim. sim. Agora, você costuma trazer souvenir de personagem, não? Não entendi, desculpa. Souvenir, alguma coisinha dos personagens? Você traz alguma coisa? Não. Quantas vezes já morreu? 1, 2... 3 vezes. Gravar a morte do personagem faz pensar na morte? Faz. Você tem medo da morte? Eu já tive, agora não tenho mais. Tá. Agora não tenho mais. Sabe assim, é engraçado, Américo. Uma coisa muito definitiva na minha vida foi ser pai, né?
coisa que mais me enche de orgulho é ser pai da Rafaela. Coisa que mais me enche de orgulho na vida, na vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Rafaela Gonzalez? É, Rafaela Lopes Gonzalez. É. Com uma ajuda gigantesca da Malu, que é mãe da Rafaela. Uma ajuda gigantesca, não. Ajuda 90% ela e 10% eu. É. Que mãe é absolutamente tudo na vida, né? Mas, assim, meu maior orgulho é ser pai da Rafaela. É. Quando eu vi minha filha, ela se formou esse ano, teve a festa de formatura dela, ela se formou em publicidade e propaganda na ESPM, está trabalhando e tal, e é uma mulher incrível, assim, ela tem 22 anos, é uma mulher incrível, super do bem, uma menina legal, preocupada com os outros, carinhosa, gente boa pra caramba. Quando eu me vi minha filha adulta, o medo de morrer passou, assim, não que eu não seja mais útil, eu sou muito útil, se Deus permitir, eu serei muito útil para outras pessoas ainda, tudo. Mas, assim, me deu uma tranquilidade tão grande que foi como se eu tivesse a minha missão cumprida, assim, sabe? Sim. Então, assim, tanto é que, sei lá, eu assisto muito o programa do Porchat agora na Globo, geralmente ele pergunta o que você quer que escreva na sua lápide depois que morrer, tal, não sei o quê. Na minha, eu só gostaria que tivesse, fui pai da Rafaela, sabe assim, que é a coisa que mais me enche de orgulho na vida. Eu nasci para ser pai dessa menina, sabe assim? A minha função foi ser pai. Então, assim, eu quero continuar sendo pai dela durante muitos anos, que eu quero ajudar a Rafa a cuidar da filha dela, ela quer muito ser mãe. Então, quero ter esse prazer de ajudar a Rafa e eu acho que eu fiz eu junto com a mãe dela, nós fizemos um trabalho muito bacana, assim, de criação de um ser humano muito legal. Então, isso me enche de orgulho. Então, quando eu vi minha filha adulta lá, recebendo o diploma dela, que não teve a colação de grau, foi só a festa de dançar. Quando eu dancei a valsa com ela, tal, foi uma emoção tão grande assim para mim, e um agradecimento muito grande à minha ex-mulher, porque no período da faculdade eu já estava eu estava desempregado e não estava conseguindo ajudar mais financeiramente. Minha ex-mulher segurou uma barra muito grande, né, financeira, tudo. Pô, pagou a faculdade da minha filha, e minha filha se formou com muito brilhantismo, assim. Então é uma coisa que me enche de orgulho, assim. E daí eu perdi o medo de morrer, cara. Que eu falei assim, assim, eu sou um cara, acredito muito em Deus, acredito em Oxalá, sou um cara ligado a Umbanda, mas eu não sei o que terá depois. Eu brinco que eu sou o cara agnóstico mais crente que existe. Eu sou um agnóstico crente. Eu não sei o que terá depois. Eu acredito numa coisa energética, sei lá, não sei. Eu acredito em energias da natureza. Eu não sei o que virá depois. Mas o que quer que venha, eu quero ter feito minha parte legal aqui, sabe? Assim, eu não penso no depois. Eu quero ter feito minha parte legal aqui. Você gosta de fazer comédia? Você é bom em comédia? Pô, eu gosto muito de comédia. Atualmente é o que eu tenho mais feito a comédia, né? E é uma escola muito bacana. É o que eu mais tenho feito agora é comédia. Por que você acha que a mídia, a crítica especializada, vê a comédia como um gênero menor? Porque é um erro, né? Porque eles nunca subiram em cena para fazer uma comédia, né? Porque eles vão ver como é difícil você fazer uma comédia, né? É matemático, né? É matemático, cara. É matemático, é preciso e não dá para você enganar. Qualquer outra coisa você consegue enganar. A partir da quarta fileira, ninguém sabe se você está chorando de verdade ou se você está chorando de mentira. Agora, a última fileira sabe se você fez graça ou não fez, né? Agora, é difícil fazer escada também? Muito difícil. Você sabe, um cara que me ensinou muito isso foi o Adriano Reis. Porque a escada tem que ser... É a segunda voz, né? Você tem que ser muito preciso para que o outro brilhe e você dê o tempo certo para que o outro brilhe. Então, ser escada é muito difícil. E o Adriano Reis me falava muito sobre isso. Eu sempre... As peças que eu faço de comédia, geralmente eu faço escada. Geralmente eu sou escada. E existe... E a escada tem que ser muito preciso para que o outro venha no tempo, né? Você dubla também? Eu não sou um bom dublador. Eu dublo, mas eu não sou um excelente dublador. Porque eu voltei a dublar agora no período de pandemia, graças a Flora Bezerra, né, que é dessa Universidade da Dublagem, e a Ulisses. Então, eu tenho feito algumas coisas de dublagem com eles, mas eu dou mais aula de reforço de interpretação para os alunos dessa escola. Agora, Orlando, por que o vilão é tão sedutor? Porque eu acho que é o que a gente mais quer esconder na gente, né, Américo? Que a maldade é uma coisa que a gente esconde da gente, né? A gente luta para ser bom. Porque a gente tem uma vontade de ser ruim que não é normal, tem né? hora que tem. Que a gente fala assim, nossa senhora. E você acha que o Fritz é o teu maior vilão? Sem dúvida nenhuma. Então você guarda isso para daqui a pouco, tá?
Quero fazer um bate-bola rápido com você. O protagonista no projeto Meia Boca, e quando eu falo em protagonista, eu falo em remuneração. Sim. Protagonista no projeto Meia Boca ou personagem secundário num projeto muito bom? Sempre o secundário num projeto bom. Tá. Por quê? Porque, cara, se me chamarem para ser protagonista, eu já vou achar que alguma coisa está errada. Pô, porque eu tenho a minha preocupação é o todo. Eu nunca tive a intenção do protagonismo, nada. Eu acho que o protagonismo é sempre compartilhado. O bom do fracasso e o ruim do sucesso. Cara, o ruim do fracasso é a decepção. O bom bom do fracasso. O bom do fracasso é que você aprende. Você aprende. O bom do fracasso é que você aprende. Você te cria resiliência, sabe assim? E o ruim do sucesso? O ruim do sucesso é que você acha que sempre ele vai existir. Você acha que você passa a acreditar que você atingiu um patamar que ele vai sempre se repetir. Isso não é verdade. Você já viveu as duas coisas, né? Já. O que você prefere, melhor, o que você repele mais como público? Um bom texto feito por maus atores ou um mau texto feito por grandes atores? O que é mais difícil de engolir? Cara, um mau texto feito por bons atores é ruim, né? É ruim, porque eu acho que a dramaturgia é fundamental. A dramaturgia é o mais importante, sempre. Uma dramaturgia de qualidade, com maus atores, você consegue resolver. Agora, um mau texto, os bons atores vão sofrer demais. Eu acho que o texto é fundamental. Algum papel, alguma novela que você gostaria de ter feito? Puta, sim. Me cita uma. Nossa Senhora, agora, te cito agora, Pantanal. Essa última versão? Não, a primeira versão. Tá. Essa última também, óbvio, adoraria ter feito. Mas acho que Pantanal foi um marco, assim, na vida. E Pantanal, eu fiz um trabalho com a esposa falecida do Benedito Rui Barbosa. Então, tive contato com o Benedito Rui Barbosa na época que ele estava escrevendo O Rei do Gado. E eu fui para o Pantanal com o Benedito Rui Barbosa. Nos anos 90, eu fiquei hospedado no hotel do Sérgio Reis, que eu não sei se ele ainda tem esse hotel. Era uma pousada do Sérgio Reis no Pantanal. E eu fiquei 10 dias com o Benedito Rui Barbosa no Pantanal. Então, eu vivi aquilo, eu vivi a história, ele contando a história. Então, aquilo me emocionou muito nos anos... Ele já tinha terminado de gravar Pantanal. Mas a história... E eu conheci o Pantanal naquele momento, na época da cheia, um lugar lindo, maravilhoso. E é realmente um lugar muito encantador. Eu gostaria muito de ter feito Pantanal qualquer versão. A mesma pergunta, mas não em novela. Algum ator ou atriz que você ainda não trabalhou e você teria muito prazer em trabalhar? Um só. Um só? Que eu não trabalhei? Que você não trabalhou e gostaria de trabalhar? Poxa, esses são muitos, Américo, são muitos. Me cita o primeiro que vem na cabeça. Pô, vou citar um. Eu gostaria de trabalhar com Marcos Palmeira. Tá. Como é que você vê o futuro da telenovela? Eu acho que a gente está num momento de expansão. Com os canais de streaming, assim, você vê, a Globo está fazendo, produtoras independentes estão fazendo. Eu acho que dramaturgia sempre vai existir. Eu acho que pode mudar um pouco a duração, talvez diminua, depois volte a crescer. Eu acho que nós temos muitas alternativas hoje. Eu acho que é um campo de trabalho em franca expansão. Talvez não para mim, mas é um trabalho em franca expansão. Por que você acha que não para você? Não, nesse momento, estou dizendo, nesse momento. Nesse momento eu estou com dificuldade de voltar para a teledramaturgia, que é o que eu gosto muito de fazer. Mas você tem tentado, você está tentando. Sim. Não vai desistir. Não, de maneira alguma. É que, graças a Deus, assim, eu estou me ocupando de outras coisas, né? E não é só por sobrevivência, é porque realmente eu gosto muito de fazer. Então, eu estou fazendo outras coisas que são muito produtivas para mim. Mas eu gosto muito de teledramaturgia. Eu acho que está em franca expansão e eu acho que eu pretendo voltar, sim. Tá. Estamos acabando, tá? As últimas 3 perguntas. Como é que você vê essa coisa da... Você começou antes da internet, então havia uma crítica redondinha, quadradinha.
a internet abriu espaço para muita gente. Você já se sentiu invadido? Como é que você vê essa coisa da internet dar voz para todo mundo e da possibilidade de regulação da internet? Eu acho que tudo vai se regulamentar sozinho. Eu acho que nós estamos aprendendo a conviver com um novo veículo. Eu acho que tem que ter cuidado com mentiras, mas eu acho que existem canais já para que isso seja tratado como mentira, e eu acho que a gente tem que ser mais seletivo, mas essa seleção ela tem que ser individual. Eu tenho o poder de desligar o programa se eu achar que não está bom. Eu tenho o poder de trocar de canal se eu achar que não está bom. Eu acho que a censura não tem que existir de forma nenhuma. Só que eu acho que quem mente tem que ser punido. Eu acho que a mentira tem que ser punida. E eu acho que existem meios para isso. Talvez a gente possa qualificar esses meios de punição para que a mentira não passe de uma forma impune. Só que a gente está chegando num momento, né, Américo, que eu não sei como vai ser. Porque a tua voz pode ser manipulada agora e você falar uma outra coisa, a tua imagem pode ser manipulada e aparecer meu rosto no seu corpo. Então, assim, a gente caminha para uma coisa em que a ética vai ter que ser muito valorizada. E para a ética ser valorizada é investimento em educação. Em educação. A ética vem com educação, tudo vem com educação. Né? É isso. A única coisa que a gente pode ter é educação. Então, assim, se você investe em educação e cria seres mais éticos, a formação tem que ser ética. Então, assim, não é possível um cara entrar com uma câmera e falar o que ele quiser, inventar a mentira que ele quiser e achar que isso não vai passar em branco e ele vai poder fazer. Então, assim, mas só que já existe punição para mentira, já existe. Só que as pessoas têm que ser éticas. Você tem que criar políticos éticos, eleitores éticos, todo mundo tem que ter mais ética. É isso. Você falou tudo, é através da educação. E uma coisa que também, isso é uma opinião pessoal, tá? Mais respeito ao outro. Tá faltando respeito ao outro. Sim. Nós estouramos nosso tempo, mas teria muitas perguntas para te fazer ainda. Mas é proposital, porque posso te chamar numa outra oportunidade, mas eu preciso encerrar com duas perguntas. Que eu sempre encerro com essas duas perguntas. São 26 anos de carreira, eu não sei, talvez 4, 5 dezenas de personagens em teatro, cinema, ou até mais. A pergunta que eu te faço é: o que essas 50 vidas somadas acrescentaram à tua vida pessoal? Você seria uma pessoa diferente? Tivesse continuado lá no metrô? Seria absolutamente diferente. Mas eu seria diferente não tanto pelos personagens. Eu seria uma pessoa diferente porque eu teria convivido com outras pessoas, né? Mas eu acho assim que uma coisa que eu sempre busquei é uma formação familiar que eu devo ao meu pai, à minha mãe, à minha avó, que ajudou muito na minha criação, que é a ética, que é o que a gente fala. Eu quero ser um ser ético, eu quero ser um ser justo. Então, o que eu mais lutei na minha vida toda e o que eu mais ensinei para minha filha, eu não ensinei a ser feliz. Que eu acho que teve um momento das nossas gerações, nós temos acho que a mesma idade, né, Américo? Talvez você seja um pouco mais velho. Não, mas tá lá, é a mesma geração. Eu sou de 61. Então, mas teve uma época, lembra que a gente falava assim, eu quero ser feliz. Uhum. E ser feliz não é bacana. É legal como consequência, como final. Mas a busca da felicidade, eu posso pensar em muita gente para ser feliz. Uhum. A gente tem que aprender a ser do bem. Então, assim, crie seu filho para ser uma pessoa do bem. Sendo uma pessoa do bem, ele vai ser feliz. Sim. A felicidade vai ser uma consequência. Teve um momento que a gente confundiu muito, assim, não, eu tô aqui para ser feliz. Não, eu tô aqui para ser um cara legal. Não tem como eu ser feliz andando na rua e vendo um cara passando necessidade. Não tem como eu ser feliz olhando na rua e vendo uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, uma pessoa solitária. Não tem como eu ser feliz comendo bem e a outra pessoa comendo mal. Não tem como eu ser feliz eu vivendo legal e outra pessoa vivendo mal. Então, quando a gente vive num coletivo, né? Não de uma forma babaca, mas assim, de uma forma plena, a gente está aqui para fazer a diferença na vida dos outros, não só na minha. Então, quando a gente consegue... E eu acho que o teatro, de uma forma geral, me levou a conviver com muitas pessoas e me deu a possibilidade de conhecer muita gente, espectadores, colegas, técnicos, muita gente. Isso me trouxe uma bagagem de vida muito grande, mas muito grande mesmo. Então, eu aprendi a ser mais ético. Dentro do metrô, eu teria aprendido isso também, porque eu convivi com gente muito legal,
Mesmo na área de... Mas talvez seria uma pessoa menos, um pouco mais amargurada, porque eu não tinha espaço para sonho, era uma realidade muito concreta, era uma realidade mais concreta, e eu pude sonhar muito na minha vida, e realizar muitos desses sonhos. Então, mesmo a hora que o pesadelo apareceu, eu sempre acordo com a esperança do sonho. Teve um momento que não, teve um momento que o pesadelo tomou muita conta da minha vida, assim, né? Tomou uma proporção muito grande. Mas o poder sonhar e acreditar que esse sonho é possível de ser realizado é uma coisa que me faz, não fisicamente, óbvio, né? Mas a minha mente continua tendo 15 anos de idade. Eu brinco que eu ainda estou na 7ª série. Sabe a 7ª série que a gente só ria e tal? Eu quero continuar vivendo nessa 7ª série, com a maturidade de um cara de 60, mas eu quero que a minha cabeça continue acreditando que é possível a gente ter um mundo melhor, é possível ter uma vida melhor, ter uma vida mais plena, ter uma vida mais igualitária para todo mundo, ter um futuro mais brilhante para todo mundo. Gostei muito da entrevista. Espero que você tenha gostado também. Muito, cara. E eu queria encerrar. Você disse que aprendeu a ser mais ético, que quer ser uma pessoa mais ética. Você é uma pessoa muito crítica. Mas eu queria que você se olhasse agora com os olhos da generosidade e respondesse para mim quem é Fernando Thiago. Cara, eu acho que tem... Você sabe que quando eu passei pelo psiquiatra e pela psicóloga, eu fiquei me questionando muito se eu sou um cara bom porque eu quero reconhecimento ou se eu sou um cara bom porque eu sou realmente um cara bom. Então, assim, isso é uma dúvida que conduz a minha vida, assim. Eu quero ser um cara bom sem buscar reconhecimento. Eu acho que a minha luta hoje em dia é ser um cara decente, ser um ser humano decente com as pessoas que me cercam, ser um cara mais paciente diante de erros. Eu cometi muitos erros na vida por falta de paciência. Eu quero ser um cara mais humano. Eu busco... Então eu fiquei muito em dúvida, assim, será que eu sou bonzinho porque os outros acham legal eu ser bonzinho ou eu sou bonzinho porque eu sou mesmo? Eu quero ser um cara bom porque eu sou mesmo, sabe, assim, sem pensar muito no que o outro está pensando, levar a minha vida de uma forma correta, mas sem buscar aplauso, sem buscar nada disso. É o que você falou antes, é ser cada vez mais ético, conduzir a minha vida de uma forma ética, com respeito sempre ao próximo. Mais um dia de trabalho. Mesmo horário, mesmo caminho. E eu a mesma marmita. Ô, Noca, é sério que a tua empresa ainda não dá ticket de restaurante pra vocês? Sério, triste e antiquado. Eu ainda acordo uma hora antes só pra fazer marmita. Eu também tô acordando uma hora antes, só que é pra dar uma corridinha, né? Pô, faz um bem. E a patroa, cozinha bem? Olha, irmão, mas trabalhar numa empresa que dá valor pra gente é outra coisa, hein? Se souber de uma vaga, me dá um toque. Ticket de restaurante não é tudo que você pode fazer pelo seu funcionário, mas já é um bom começo. Otávio, rápido! Vem ver o Chuí. Aconteceu alguma coisa com ele. Eu posso com isso? Claro, Juca, claro. Olha, é melhor vocês voltarem amanhã, tá? Abrindo oxigênio rápido, por favor. E os sinais vitais? Ele teve uma parada cardíaca, rápido. Doutor, não seria melhor levar esse menino para São Paulo? Só depois que passar essa crise, Juca. Vamos, Chuí. Reacha. Droga, seu Juca. Sim, pode falar. Por favor, chame os pais dele na fazenda, rápido. E o Zé Maria também? Também, por favor, rápido. Capila, vai avisar a Regina, fala pra ela o que tá acontecendo. Corre, pode deixar. Reaja, Chuí, reaja. Que droga. Oh, meu Deus. Vai, Chuí. Chamando? Peraí, gente, peraí, tô desarmado, vim de boa. O que você quer? Eu só vim passar uma informação aí, delegado. E aí? É o seguinte, daqui uma hora no aeroporto, tem uma garota que tá bacana pro exterior. Ela tá achando que vai ser modelo, Tastilha. Ela vai cair na armadilha dos malandros. Peraí, como é que você tá sabendo de tudo isso? Eu não tenho tempo pra ficar dando explicação como é que eu tô sabendo das coisas, entendeu? Só sei que vocês não chegarem em 40 minutos agora, vocês não vão conseguir desmantelar essa quadrilha.
Oi? Hã? O que o Jamanta tá falando é verdade, Otacílio. Eu falei pra ele conquistar a confiança do cara antes. E se manda que a garota já deve estar até no porto. Eu mesma investiguei. O nome dela é Silvia Moraes. Ela deve estar indo no voo 386 da Foreign Line. Isso, ela vai se encontrar com alguém num coffee shop no aeroporto. Tchau, depois a gente conversa. Ô, Deveneiro, ô Cabral, é o seguinte, vocês vão direto pro aeroporto, hein? Vão direto pra lá, cara. Eu vou ligar pro consulado, vou ligar pra Polícia Internacional, vou cuidar de toda a papelada pra quando vocês desembarcarem lá no exterior, tá? É o seguinte, ó. Vamos aqui, Cabral. Saudade daquela moça lá, vai. Peraí, doutor. A gente vai viajar sim? É, vocês vão viajar, cara. Vocês vão viajar e vão no mesmo voo que aquela moça lá. E, por favor, colhem nela sem alarde, tá bom? Peraí, isso é loucura. A gente tá indo pro exterior no Escuta, escuro. não terminei, cara, não terminei. Quando ela descer do avião, cola nela, porque vai ter alguém esperando lá. Aí sim vocês vão agir. Então vambora. Eu não acho que tu devia estar pedindo essas coisas pro Marujo, não. O quê? Pra ele falar com o Ulisses? É. Qual o problema? É padrinho dele? O problema é que ele fica indo lá no Ulisses pra ver a Yasmin, usando aí esse teu favor como desculpa. Mal tem isso, mulher. Marujo é novo, tá apaixonado. Eu também usava uma desculpa pra poder te ver. Tu é que demorou demais pra perceber. Também, tu era mais parada que um poste. Oh. Ah, mas aqui era diferente, né? Ela não quer nada com ele. Pra falar a verdade, eu tenho até medo que esse menino acabe fazendo alguma besteira. Como assim? Tu não reparou, não? Como ele é assim, possessivo? Do tipo assim que, se não for menos, não vai ser de mais ninguém. Tu acha que ele pode fazer alguma loucura? Sei não. Mas que pode ser perigoso, pode. Então pode deixar. Pode deixar que eu vou falar com o Marujo e tirar essa história limpo. Ai, faz isso mesmo, nego. Faz isso porque... Bom, tô atrasado, tenho que ir. Tu tá atrasado por quê, mulher? Ai, marquei horário com uma cliente. Já tô vendendo. Fica com Deus, eu. Quem diria, hein? Minha mulher saindo pra trabalhar e eu ficando em casa. Cícero, eu sei que eu errei com você e com muitas pessoas, mas eu mudei. Cala sua boca, porque eu não acredito uma palavra do que você tá falando. Por que você pode ter mudado e ela não? Por que eu tenho que perdoar você e não posso perdoar a Cíntia também? Vi, por favor, você precisa confiar em mim. Essa mulher não presta, ela é má. Eu tô aqui pedindo perdão. Pois pra mim o seu perdão é falso. Você só tá se aproveitando da inocência da minha filha pra voltar a fazer suas maldades. Que absurdo, Cícero, não é nada disso.